Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Resto é Bola. Como tínhamos prometido na terça-feira, nós hoje íamos ter um episódio especial. Nós estamos diretamente da cidade do futebol, mais concretamente na tenda Portugal Experience, onde está a decorrer a primeira edição do Portugal Football Summit. Ao contrário dos outros episódios, nós hoje temos aqui um convidado muito especial para nós, a quem desde já agradeço a sua presença. Olha quem é ele. Estás em brasa. O meu coração está aqui com o meu guarda-redes. Não estás a palpitar, está a palpitar. Eu nem olho para ali. Eu hoje olho só para este lado. Já está com palpitações. Perfeito. O homem lembra-se, o homem tem lembranças muito pesadas. Não, o Nuno dá 11 anos e está a reclamar com isto, Nuno. Eu não me esqueço. Uma década depois. É uma década depois. Não vou esquecer. É verdade. Vocês começam a gravar, vocês já nem sabiam. A gente já ia a 80. A gente Mas já ia a 80 já e não agora, estava a quão gravar. cansado estás que te falem nisso? Chato, É deve regular? ser chato. Já se tornou já me chato? passa ao lado. Não. Já te passa ao lado? Andei desgastado, mas agora já sou imune. Porque é constante, não é? Já estou imune, já estou imune. Acredito. O meu coração ainda não, por isso é que ainda estamos aqui nesta. O meu está tranquilo. E eu diria que a primeira pergunta até de lançamento, eu até pegava neste mesmo tema porque gostava de saber qual foi para ti a repercussão também dessa final da Liga dos Campeões, da Liga Europa e principalmente com os adeptos portugueses e do Benfica. Não é? Sempre que regressavas à seleção. Bem, antes de mais, obrigado a vocês pelo convite, é um gosto de estar aqui. Em relação à tua questão, eu tive aqui dois momentos, não é? Tive um momento da explosão da alegria, do orgulho da conquista, com os familiares, com os colegas, e depois tive a sensação, eu tive um impacto muito grande, ou recebi um impacto muito grande negativo, não é negativo, agressivo, por parte... Não, vou-te para mim, não fui eu. Fomos todos. Se calhar foste um deles. Tu foste um deles. Sim, não vou generalizar, mas houve Claro. uma facção significativa na malta do Benfica, Claro. que acabou por ter aqui um bocadinho de impacto porque foram à família, percebes? Não foram ataques pessoais, foram ataques à família. E isso acabou por ter aqui um efeito negativo. Parece que até eu chegou a uma altura em que parece que desvalorizei, não é desvalorizei, mas nem dei importância àquilo que eu tinha realmente conquistado, porque eu estava a dar tanto ênfase às ameaças. Os comentários não me afetavam, era mais a questão da agressividade, das ameaças, direcionadas muitas vezes até para a família, e isso acabou por ter um impacto grande, porque quando tocam nos teus, Claro. quando tocam em ti, tu sabes defender. Agora, quando começam a tocar nos teus, acaba por ser mais complicado. Como eu estava-te a dizer, cheguei a uma altura em que eu disse quase que mais valia não ter ganho, porque houve um período que foi verdadeiramente difícil nas férias. Eu não tive férias. Eu nem consegui desfrutar verdadeiramente das férias, porque ou ia ao restaurante, ou ia à praia, ou ia a qualquer lado, e havia sempre alguém que, por exemplo, nem se preocupava se eu estava com os filhos, se eu estava com família, se eu estava com mãe, com pai, percebes? E não era a crítica, mas era o insulto. Sim, o insulto certo, era insulto, tão... sim. Mas respondias ou ignoravas nesses momentos? Às vezes tentava, eu a maior parte das vezes tentava ignorar. Que acho que é o Porquê? mais Porque correto. se vais reagir, se vais confrontar, se vais responder, aquilo pode escalar, não é? Claro. E eu não sei como é que está a outra pessoa, E ou estando as com a outras... família. E estando com a família, tenho que E os- em caso de tem que os benfiquistas produtos- também não se confia. Mal, Aprendi mal. isso, era eu miúdo, tenho era muitos miúdo. amigos. Eu Não. aprendi isto e não tinha 10 anos. Não. pá. Não, mas eu tenho Ele muitos também amigos sabe, do ele é que não está a Benfica. dizer a verdade. Não, eu tenho muitos amigos do Benfica. Claro, então. E obviamente eu não vou generalizar, vou aqui limitar a uma facção, mas Beto. lá está, uma década depois, lá está, ainda existem palpitações. Ainda existe. Não, é verdade. Mas agora saudáveis, atenção, saudáveis. Não, Saudáveis. claro. Não, Agora, e chegar a mas- esse nível também não é todo saudável Mas, ali para a parte mas familiar. mesmo sem ser do Benfica, que tu falaste disso, não achas que também há aqui associada uma falta de empatia por olharem para o jogador da bola como um privilegiado, como uma pessoa mediática, uma pessoa com bem de finanças, etc, com uma vida de sonho? Olham para o Mas jogador isso- da bola e depois não têm mas empatia. isso- Acontece isso tudo e ninguém sente nada por ti, ninguém é capaz de defender, ninguém se uniu para defender o Beto. Eu acho que há aqui várias questões. Eu acho que não se trata só da falta de empatia. Eu acho que trata-se muitas vezes da frustração pessoal primeiro. Eu acho que há pessoas que, infelizmente, não é? Eu acho que para mim toda a gente vivia bem, toda a gente Claro.
tinha condições financeiras, eu acho que era melhor para toda a gente, eu acho que era melhor para o ambiente, para a sociedade, toda a gente andava feliz. Eu promovo isso e gostaria que fosse assim, mas não é. E então parece-me a mim, e eu agora estou do outro lado, estou do lado da bancada, sento-me muitas vezes ao lado de pessoas, de adeptos, e eu acho que tem muito a ver com as frustrações pessoais que as pessoas acabam por utilizar o futebol para as descarregar. E o clubismo exacerbado também muitas vezes. Também, isso é outra coisa, que eu acho que há pessoas que não são adeptas de futebol, são adeptas de clubes. E depois acaba por cegar um bocado, não deixa que. Toldar a visão. Não consegues ver o panorama geral, focas-te muito no individual, no teu clube, na cor que tu gostas e retira-te discernimento na hora da decisão, na hora da emoção, na hora da crítica, tira-te discernimento. Eu vivi em muitos países onde se calhar. Ok, por exemplo, se calhar a Turquia não vai ser um bom exemplo, porque eles também são fanáticos. Sim, isso é verdade. São piores. Também são fanáticos Exatamente. e piores, mas eu acho que aqui a questão da falta de empatia, se calhar por parte de instituições. Eu acho que deveria ter existido aqui alguém, ou a própria comunicação social, porque a própria comunicação social fez ecoar muito esta questão que o nosso amigo me fez. A comunicação social fez com que isto tivesse uma proporção muito grande, em vez de se calhar ter uma postura mais de água fria, uma postura mais pronto, vamos lá sanar aqui um bocadinho os ânimos, porque isto é só um jogador que estava ao serviço de um clube. E eu entendo que os benfiquistas me associem sempre muito ao adversário, ao rival, porque eu joguei no Braga, joguei no Porto, joguei no Sporting. Portanto, eu sempre fui considerado quase como um rival do Benfica. E na realidade sempre fui um rival do Benfica. Então acho que era muito pessoal, foi muito pessoal. E quando é pessoal, deixa de fazer sentido. Epá, eu acho que tu és um herói, entendes? Fizeste um grande favor. Mentira. Eu por acaso estava a torcer pelo Benfica. Portanto, foi aquele agridoce. Olha, ao menos ganhou o Beto. Pronto, não foi mal de todos. Não, e foi o Beto, foi o Carriço. Exatamente, quando ganha algum português. Sportinguistas em massa. Mas ainda assim há aquela ideia que para mim o que fica não é só a parte do adepto. É a parte dos adeptos em comum. Portanto, há coisas que nós não podemos compactuar com elas. Ameaças, perseguições, etc. Acontece só o que acontecer. Em qualquer situação. Exatamente. Um jogador cometeu um erro, fez qualquer coisa. Acho que tem que haver limites para a maneira como nós nos comportamos. Até porque o futebol, tem que ser. Eu sempre disse isso a alguns benfiquistas, amigos, mais fanáticos, que é o Benfica não te coloca a ti pão na mesa. Portanto, eu acho que essa tua postura tão fanática, tão doente, tão doentia, digamos assim, não tem sentido. Uma coisa é uma pessoa que depende do futebol, vive do futebol para o futebol. Sim. E está dependente dos resultados. E está dependente daquilo que o futebol lhe está a dar. Agora, outra coisa é uma pessoa que não vive do futebol, que não se alimenta do futebol. Beto, olha uma coisa. A paixão é bonita e é isso que tem que existir. Eu vou-te dizer só assim, que eu lido com pessoas todos os dias ao vivo, faz parte do meu trabalho, e há uma coisa que é chocante. Já viste, por exemplo, o Sporting é campeão. Porque isto agora, pronto, vou dizer isto porque isto agora é comum, não é? Acontece a toda a hora, para o pessoal não estranhar lá em casa. Deixa. Bem, meu Deus, nem vamos falar disso, portanto acho que para o ano não há tempo para ninguém. Mas, seja como for, imaginem isto. Positivos? Vamos ver um momento no Marquês, seja do Benfica campeão, do Sporting campeão ou nos aliados do Porto. Vão sempre ecoar cânticos e insultos aos adversários. Sim. O que é que nós estamos ali a fazer? Estamos a celebrar o campeonato. O que é que nós celebramos que não tem valor? Nada. Nós estamos a assumir, ao saltar no Marquês, que o nosso adversário tem valor e que tem nível. Porque senão nós não estávamos a celebrar nada. O conceito do nosso clube ultrapassa uma coisa que logicamente é fácil de identificar. Quem é que ia festejar qualquer coisa se estivéssemos a jogar contra amadores ou coisas do género? Nós reconhecemos a grandeza dos outros até nos nossos festejos. Mas também é importante salientar uma coisa. Nós estamos a falar de um episódio que aconteceu já há mais de uma década. E ainda hoje lidamos diariamente com comunicados de clubes parte a parte. E para não estar a mencionar já o Calimero, a verdade é que estamos nessa semana, é verdade. A verdade é que esta semana tem sido marcada por muita resposta contra resposta por parte das figuras máximas dos clubes. Estamos a falar do Futebol Clube do Porto e do Benfica. Manda uma pergunta alguém difícil. Deveria pagar
pagar, desculpem, parar. Sim, Um deles exatamente. devia parar. Exatamente. Esta cadeia. Porque entramos numa bola de neve. Porque Não isto depois sai. passa Exatamente. para os Porque adeptos. isto retroalimenta-se. Pois, Exato. De exatamente. neve, atenção, um eufemismo, porque a bola não é de neve, é de outra coisa qualquer que Sim. não é neve, é bem pior. É bem pior. É muito horrível É mesmo. bem pior. A neve ainda derrete, ainda. Exatamente, até Isto acima não, o isto- tipo isto- até paga isto- para ir à parece, Isto parece que não tem fim, retroalimenta-se, e se não houver ninguém que tenha o bom senso e a preocupação com o futebol português, não é preocupação com o seu clube, é preocupação com o futebol português, com o ambiente do futebol português para agora e para amanhã. Alguém tem que ter esse discernimento de dizer assim, ok, eu tenho. Porque o que é que estes comunicados são? Defesas atrás de contra-ataques, Sim. defesas e contra-ataques, Sim, sim. certo? Mas acabam por Para defender alimentar a sua sempre dama. a raiva do adepto. não é? Exatamente. E E isto justifica. alimenta aquilo que é, lá está, o anticlubismo. Por exemplo, o Benfica solta um comunicado, é os sportinguistas e os portistas a responder. Depois é o Na contra- semana a seguir muda. Sim, E, sim. E isto, Tu isto não fizeste para. isto, eu também posso fazer. O teu Exatamente. clube também fez. E Exatamente. depois andamos Parecemos aqui. crianças, parecemos que as Sim. crianças, nós somos pais. Exatamente. E Mas ele também me bateu, então eu também vou bater. Exato. Não, foi o Pedro. Exatamente. E portanto há aqui alguém que tem que parar. E que tem que ter essa coragem, porque é preciso também coragem, Sim. na minha perspectiva, é preciso ter coragem de chegar aos meios de comunicação social e parar. Eu vou defender a minha dama, sempre, mas eu para defender. Isto é como eu dizia noutro podcast já há algum tempo, e a pergunta foi: mas tu odeias o Benfica? Eu digo assim, então, mas que pergunta é esta? Como é que eu posso. Eu para gostar do Sporting, eu não tenho que Isso odiar foi o o benfiquista Benfica. que fez essa pergunta, atenção. Provavelmente. Eu Certeza para gostar absoluta. do Sporting Tem que não ser, é tenho que maluco. odiar o Benfica. E eu para gostar Claro. de bacalhau à Brás não tenho que odiar a alheira. Sim. Percebes? Eu posso gostar mais de uma coisa, mais de outra, mas não tenho que odiar nada. E não tenho que promover esse ódio. Tu defendeste o teu papel de adversário enquanto Ponto. atleta profissional e Ponto. nada mais. Ponto. Sim. E defendi aquele que me põe o pão na mesa. Óbvio. Opa. Ponto. Está a ver como é que o pessoal do Sporting pensa? Que é para tu aprenderes. Tu aprenderes. O Pá. curioso, Tu é que estás muito agressivo. Arranja lá o. eu tenho Vamos uma lá ao pergunta. Valado fazer um cartãozinho de Tenho uma sócio. pergunta Vamos lá. para. Antes, Para- antes, para te antes de fazer, irmos à tua pergunta, só Diz. deixa-me só dizer uma coisa. Curiosamente, os dois presidentes que defenderam muito a diferença no futebol e a limpeza do futebol, a forma como se comunicava entre os clubes, são aqueles que efetivamente estão agora a promover novamente este tipo de ataques na liga e entre dois grandes clubes. Como é que nós podemos olhar também, como falando claramente de Rui Costa e de André Vilas-Boas, como é que nós podemos agora olhar, e os próprios adeptos portistas e benfiquistas que Isto é o votaram, tema quente da semana. que Isto é- votaram nestes dois candidatos, como é que eles olham para estes candidatos e dizem, bem, inicialmente iríamos levar o futebol português para um rumo diferente, uma comunicação diferente, e parece que estamos a bater mais mesma no mesmo. tecla. Estamos a bater na mesma tecla. São as figuras máximas dos clubes mais representativos do campeonato, e que têm uma responsabilidade. E não tem. Eu acredito que o Rui Costa, ou o Frederico Varandas, ou o André, quando falam, acredito que falem mais para os seus próprios adeptos do que propriamente para o futebol. E acredito que. Se calhar é E é aí legítimo, que tem é que mudar. legítimo. Exatamente. Eu acho que a mensagem tem que ser passada para o futebol e não tão para dentro. Porque eu posso estar aqui a dar uma mensagem para os meus adeptos. Sim, para quem vota em ti. Exatamente. Principalmente dependendo das fases dos clubes, né? E dos exatamente. Exatamente. Portanto, eu acho que a mensagem tem que ser uma mensagem mais global, não tão interna, não tão para dentro, mas mais para fora, mais. Porque lá está, eu se mandar uma mensagem de agregação, de união, de tudo, de paz, eu mando uma mensagem geral, eu mando uma mensagem para todos. Sim. Agora, se mando uma mensagem de que eu estou a defender isto e por aquilo e vou contra o meu rival, os meus adeptos são os que estão a ouvir e são os que estão a gostar desta mensagem. Sim. Vão Portanto, seguir o exemplo. E não vão é hipótese. seguir o meu. Exatamente. E vão seguir o meu exemplo e a minha mensagem e na conversa dos cafés. E o problema é que andamos nisto há décadas, trocamos as caras e mantém-se a cantiga. Pois. Bem, Até alguém ter a coragem de mudar aqui o paradigma da Olha, comunicação. o que eu costumo dizer é o que os nossos pais fizeram e o que os nossos avós fizeram no futebol, claramente não chega. A malta mais jovem tem que fazer diferente. Não há hipótese. Alguém tem que ter a coragem de mudar o paradigma da comunicação. A comunicação, neste momento, é o grande foco de tudo.
Sim, e quando falamos de comunicação social e falamos Não. também da comunicação dos E da clubes. comunicação social também. E da Sim. comunicação dos intervenientes. Os próprios intervenientes dos Todos, clubes, exatamente. Nuno, querias Pronto, querias colocar uma questão? Queria ser agora Vamos aqui um meter bocadinho gelo deste aqui tema. agora, vá. Sim, sim, vamos. Vou para Não, outro mas isto tema. está bom. Nós gostamos muito de falar aqui no nosso podcast da atualidade e olhando para este mês de outubro em que os jogadores passaram por, e vão passar por várias competições muito diferentes, competições europeias, campeonato, vão ter Taça de Portugal, vão ter Taça da Liga depois no final do mês e agora com preparagem de seleções. Agora que temos aqui a possibilidade de termos de facto alguém que já esteve que já passou por essas experiências, quão difícil é mesmo fazer esta gestão, tanto psicológica como física, mas até mais psicológica para os jogadores? É mais um burburinho de é difícil, mas não é assim tanto porque o foco é o mesmo, o profissionalismo é o mesmo, ou tem ali uma dificuldade acrescida porque o paradigma está sempre a mudar? Bem, o foco tem que ser, isto partimos de um princípio que o foco tem que ser o mesmo, Certo. certo? Isso é um princípio base. Uhum. Se não houver, alguma coisa está errada. Eu não sou, não estou de acordo quando você diz que a parte psicológica é a parte mais difícil de gerir. Não é. Física, A parte achas mais física difícil? é a parte mais difícil. Ok. Porquê? Se perguntares a 100 jogadores, o que os jogadores querem é jogar. Não querem treinar. Atenção, não me interpretem mal. Toda a gente gosta de treinar. Mas Claro. o que o jogador quer é mesmo o jogo. Portanto, a parte psicológica está sempre alimentada. Alimentada pela adrenalina, alimentada pela competitividade. O problema aqui é mesmo a parte física, que é a Ok. parte é da viagem, ao jogo, é do treino logo a seguir. Porquê? Porque depois a única parte psicológica que eu sentia é a parte de não ires a casa ou de não estares em casa. Se tens família, é difícil essa parte psicológica. Agora, a parte psicológica desportiva, na minha opinião, está sempre alimentada com o jogo. A parte física sim é difícil de gerir. E depois aí entram a tal questão dos plantéis longos, curtos, a utilização dos mesmos jogadores, do desgaste, da sobrecarga, porque estamos sempre a falar da parte física. Para um jogador não é difícil, por exemplo, estar a jogar uma competição europeia a meio da semana e, e depois no fim de semana a seguir, jogar contra uma equipa Difícil, percebes a minha pergunta? jogar Champions, é Certo. difícil jogar Champions ou um Portugal-Irlanda ou Certo. Hungria e depois jogares uma taça da Liga com uma equipa, por exemplo, da Liga 3. Certo. Sim. Aí é a dificuldade. A dificuldade de colocar o chip no sítio certo. Sentiste essa dificuldade? Infelizmente, numa ou noutra situação, senti essa dificuldade. Ok. É quase inconsciente o teu, não é relaxamento, Mas é pois, inconsciente. Percebe-se isso? mas é inconsciente, é consciente, que é cá dentro, é cá dentro. certo. O nível estava tão Porquê? alto. Porque a tua exigência, parece que a tua exigência vai ser menor, ou seja, tu terás que supostamente dar um bocadinho menos para chegares ao mesmo objetivo que é ganhar. Certo, claro. Mas é inconsciente, isto são mecanismos mesmo do corpo. Uhum. Tu vais jogar um jogo pela seleção, tu ouves o hino, os teus mecanismos de defesa estão todos ativos, não é? Sim. Está tudo em alerta. Porquê? Porque a exigência é máxima, porque a pressão é muito grande. Depois vais jogar, não vou dizer aqui clubes, porque não quero menosprezar ninguém, claro. mas vais jogar com um clube da Liga 3 ou qualquer coisa. Clubes que hoje em dia empatam na luz. Exatamente. Atenção. Mas Bem, que, bem, este menino está on fire. Estás- Deixem-no mais umas Peço o semanas. Lucky ele. Parece o Luke A gente está a ser- Este menino. Atenção, que o próximo convidado já não estou em maioria. Sim, Já estou verdade. tramado, tu tem que aproveitar agora. Aproveita velho. agora. Eu te aproveito agora. Mas olha uma coisa, mas também não é normal do ponto de vista psicológico, porque isto é verdade, é assim que funciona. Nós temos aquela ansiedade, aquele nível é agora a adrenalina, o foco máximo naquele sábado. Então e quando o sábado passa, não é quase obrigatório que o teu corpo faça assim? Mas o teu corpo faz assim. Faz assim, é normal. Depois Mas o teu chegas ao corpo jogo faz de assim. terça-feira, numa taça da liga, num jogo qualquer, menos interessante. Sim, o mas teu se calhar corpo o está assim. teu corpo vem aqui, relaxa na segunda e na terça, depois vem se calhar só até aqui na quarta. Só vai ali, pá. Claro. Isso é quase saudável, percebes? Isso é uma coisa quase natural. Tens que ter muita força para É contrariar biológico isso. e é fisiológico essa sensação. São não pessoas. Agora, é aqui, é na mente, depois nas pessoas que trabalham contigo diariamente, que tem que haver aqui muitas vezes o estímulo. É estimular-te para, ok, jogaste agora contra o Real Madrid, agora vais jogar contra uma equipa qualquer da Liga 3, mas isto é para ganhar, isto é para se fazer as O coisas objetivo é bem. o mesmo. O Claro. objetivo é o mesmo. Portanto, tem que haver também à tua volta uma boa equipa, um bom estrutura. entorno, uma boa estrutura que nunca deixe que o teu nível aqui venha para cá para baixo.
Bem, já falamos de Liga dos Campeões, já falamos de taças da Liga, E mas de agora e de Liga atravessamos... Europa. E de Liga Europa, Já falamos. também. Ele olha para mim assim no final. E agora aproveitamos que estamos na pausa de FIFA também para falar um pouco sobre a nossa seleção nacional, que vai ter jogo. Mas eu queria focar-me um pouco mais em ti, também no teu trajeto. Tu tens 16 internacionalizações para Portugal e tenho um dado curioso, porque é difícil encontrar dados curiosos e Nunca novos. perdi. Exatamente. Não sei se é novo, se é curioso, mas normalmente nunca se fala muito neste tipo de dados estatísticos. É curioso, nunca perdi um jogo pela Nunca seleção. perdeste um jogo Nunca. pela A seleção. jogar, a jogar. A jogar, exatamente. A jogar, nunca perdi um jogo. Também é verdade que não fiz muitos. Sim, mas Ainda são foram 9 anos. São 16, mas foram, sim, muitos anos de seleção São A. 9 anos de seleção A, julgo São eu. muitos anos, só que lá está. É uma posição É chato. É ingrata. chato. É Sim. ingrato porque normalmente há chamemos de uma era. Há uma era de um guarda-redes, Sim. depois há a era de outro guarda-redes. E é uma posição E é uma que as posição eras que são... dificilmente tu mudas. Yeah. A não ser que seja por uma questão de lesão ou por Sim. uma questão mesmo de uma. De É muito ingrato. O Baixo- guarda-redes baixo nesse aspecto rendimento. é muito ingrato. E baixo rendimento contínuo. Sim, Porque não é porque o guarda-redes faz um ou dois jogos menos bons que vais tirar. exatamente. E portanto, E para tem mim menos foi. lesões, tem menos para mim- cansaço. Para mim foi um pouco ingrato porque lá está, foram tantos anos de seleção A para fazer 16 jogos, mas E eu queria, a questão que eu queria fazer era se este dado representa algo de positivo para ti. Até quando isto é falas como- de seleção, não é? Quando isto é como recordas a- o teu tempo de seleção, Eu- olha, eu- atenção, eu fiz poucos jogos, eu agarro-me um cravo a arder-me. mas eu Mas nunca tantos perdi. anos, opá, mas eu nunca perdi. São poucos, mas é verdade que é um dado muito curioso. Acho que muito pouca gente sabe desse dado. São 7 empates, não, são 7 vitórias e 9 empates. Fogo, só 9 empates. 7 vitórias Mas e não 9 perdeu. empates. Mas Nunca não perdeu. perdi. Nunca Zero perdeu. derrota. Nunca Mas perdeu. há aqui Zero uma coisa derrota. que também, Inverte como lá são isso. muitos anos na seleção, foste treinado pelo Carlos Queiroz, Carlos Queiroz, Paulo Bento, Paulo Fernando Bento Santos. e Fernando Santos, isto em mundiais, Mundiais. mesmo ao mais alto nível. 3 mundiais. A minha questão é simples. Qual deles é que era o pior? Pior mundial ou Não, o pior treinador. Não acho que eu não vou responder Então a eu isso. tenho outra pergunta. Eu tenho outra pergunta. O Edwin Isto é que frio, vai- sentiste assim um friozinho. Ui, ui, ui. Epá, é uma curiosidade do Bem, povo. se fosse Qual deles é que mundiais, consegue se fosse ser pior mundiais que o outro? 2014 não seria em termos individuais, se calhar em termos coletivos. O 2014 acho que foi o pináculo mesmo da minha carreira. Porque tu fazes dois Porque jogos, faço o Rui faz o primeiro jogo com a Alemanha, se não me engano. tu fazes os dois jogos Depois seguintes da fase. o Paulo Bento fala comigo, o Rui acho que tinha ali um pequeno toque, supostamente, e o Paulo fala comigo e diz que a partir de agora, a partir deste jogo com os Estados Unidos, Sim. E depois finalizas com o vais fazer todo o Mundial. E portanto aquilo foi música para os meus ouvidos e eu só queria ir até à final, pelo menos. Claro. É verdade que foi um Mundial muito atípico para nós, desde o pré-Mundial. O estágio, Nós sim. fomos para o estágio para os Estados Unidos, com, se não me engano, 6 ou 7 lesões. Sim, foi Fomos marcado. sim. Sim. Foi tudo, acho que correu tudo mal. Logo depois no primeiro jogo correu tudo mal. O Pepe é expulso muito cedo, sofremos muitos golos e acho que até é por 2 golos que nós não nos qualificamos Exatamente. no jogo com o Ghana. Assim ganhamos por 2-1 e não é suficiente. E não é suficiente por Exato. golos, por Sim, gol sim, average. Portanto, esse foi o ponto. Eu acho que não há nada acima disso. Sinceramente, eu acho que não tenho nenhum momento acima desse, que é estar alinhado num campeonato do mundo a representar a minha seleção. Por mais troféus que eu tenha levantado, foram vários, não há nada que represente mais do que isso. Para mim. Então, a minha pergunta seguinte seria no sentido dos títulos que conquistaste. Tu tens 4 Ligas Europa, uma pelo Futebol Clube Porto e 3 pelo Sevilha, se não me engano. Sim. Mas também conquistaste o título da Liga das Nações, a primeira edição. 19. 18-19, Exatamente. sim. E eu queria questionar-te qual dos dois, entre vencer a primeira Liga Europa pelo Futebol Clube do Porto, o que não é normalmente muito comum, não é? Um clube português não tem normalmente assim tanta dimensão, ou seja, não é favorito nas competições europeias, e conquistar uma Liga das Nações por Portugal. Qual dos dois, entre o teu maior título individual em termos de clubes e o teu Sim. maior título coletivo também em termos de seleções? São títulos em momentos diferentes que representavam coisas diferentes para mim. E vou por ordem cronológica. São 4 Ligas Europa, sim, onde eu tenho um papel mais direto na de 2014, Sim. por tudo e mais alguma coisa, pelo protagonismo que tive na final, nos Sim, penaltis. Os penaltis. Portanto, isso ganha uma dimensão
muito grande e um significado muito grande para mim. Depois tenho um revés muito grande no 2016, no Euro 2016, tenho uma lesão muito grave no Sevilha que me retira do Euro, faço toda a qualificação, mas depois tenho uma lesão grave e perco aquela que eu achava que era a grande oportunidade de eu ganhar um título pela minha seleção. E seria? Mas não foi e não foi a grande oportunidade, era uma grande oportunidade sim, e o que é facto é que depois em 18-19 temos a possibilidade e disputamos a primeira edição da Liga das Nações em Portugal Sim, e no Estádio do Dragão. no Estádio do Dragão, e tenho a felicidade e o privilégio de conquistar um título, que era aquilo que me faltava, um título pela Seleção Nacional de Portugal. E portanto, não é que uma seja mais importante que a outra, são momentos diferentes, com sentimentos diferentes. Isto era como um sentimento de. Eu tinha um sentimento de necessidade De algum espacinho que faltava preencher. E era uma necessidade minha eu ganhar algo pela Seleção de Portugal. Porque eu passei por várias gerações de jogadores, Sim. todas elas Excelentes. Com incríveis. imenso talento. Eu joguei ainda com um daqueles, para mim, dos jogadores com mais qualidade que eu joguei até hoje, com o Deco. E uma seleção como a do Deco, não ganhar nada, uma seleção como a do Luís, Figo, Sim. Nuno, não ganharem nada é injusto. Foi muito injusto para estas gerações, porque foi sempre ali no limite. Conquistou uma coisa, que foi meter-nos ao mais alto nível sempre, que era uma coisa que nos faltava. O legado que eles deixaram é eterno. yeah. Isto é o legado, Isto, ok, as pessoas vão daqui a 20 anos é os títulos, certo, também está certo. Mas aquilo que nós o passo que nós demos em frente com estas gerações foi um passo que nós se calhar não tínhamos dado. Eu sou da geração em que eu gostava da Holanda e gostava da Argentina nos campeonatos. Porque nós nunca íamos. E algumas gerações da Itália. Também, do Roberto Baggio ou do Romário. Okay? E essas gerações deixaram-nos um legado de paixão, um legado de desejo de ganhar. A malta mais nova não tem bem a noção. Não, para mim era um descalabro Portugal não ir agora a uma competição dessas. Eu sempre assisti Portugal a ir aos Euros e aos Mundiais, sem falhar. E agora seria uma grande frustração se Portugal não for campeão do mundo. Pois, já estamos nesse nível. O nível que nós chegamos. É isso, o nível está Só tão que elevado que nós ainda não nos qualificámos para o Campeonato do Mundo dos Estados Unidos, mas já México assumimos e Canadá. Que estamos qualificados. E já assumimos que estamos qualificados e que já somos um dos favoritos. Exatamente. Mas isto não é do dia para a noite, isto foi um processo. Algumas gerações tiveram que, eu sou fã deles todos, eles tiveram que passar aquele deserto de não conquista para criar este estatuto na Seleção Nacional de Portugal, para que cheguem depois também outros, como costuma dizer, alguém teve que roer os ossos para Sim, mas depois esta comer a carne. geração é a geração que desbloqueia isto, que vem depois de Chalanas, de Futres, Carlos Manuel, de outras lendas do futebol português. Portanto, era mesmo uma questão também de que era muito difícil garantir esses apuramentos na altura. Eu lembro-me de Portugal não conseguir apurar-se para um europeu porque perdeu na Alemanha 1-0. Nós tivemos playoffs seguidos com a Bósnia. Sim. Eu vivi esses playoffs com a Bósnia. Sim. E estamos a falar da seleção de Portugal a ir a playoffs. Portanto, houve que dar, futebol português, a seleção teve que dar passos, conquistar espaços. Mas o esquema também era diferente para lá chegar. E depois há era aqui uma coisa que é o clique. Aquele clique de seres campeão da Europa mudou a aura da todas seleção. Tudo à volta. Todas as circunstâncias que foi ganhar aquele campeonato da Europa com 3 empates. Sim. Na fase de grupos. Pronto, depois podemos contar com os outros. Quando tudo indicaria que eu acho que só ganhámos a Galo. Que vai ser. Sim, de vitória aos 90 foi apenas a Galo. Portanto, também é necessário esse clique, esse alinhamento quase de estrelas, não é? Para que aconteça isto. E acontece isto e dá-se o clique na Seleção de Portugal, no posicionamento da Seleção de Portugal, e depois parece que tudo o que vem depois é um espetáculo, não é? Parece que está tudo já encadeado. Eu sendo mais velho do que eles, lembro-me tão bem disso. Eu lembro-me do que era estar a escolher a seleção para apoiar no Mundial ou no Europeu. E com os jogadores de qualidade que nós tínhamos. Ok? Pois, mas atribuías favoritismo sempre a outros, não é? Eu lembro-me de uma qualificação qualquer. Até o meu grande Pedro Barbosa faz uma exibição de sonho na Alemanha. E era um jogo que tínhamos que ganhar à Alemanha para podermos ir ao Europeu ou ao Mundial. Já não me recordo, era miúdo.
Eu lembro-me dessa exibição e não ganhámos. E fizemos uma exibição excepcional e não ganhámos. Acho que empatámos um igual, salvo erro. Sim. Se bem me recordo. Uma coisa, os tempos eram outros, mas temos que continuar a andar para a frente. E este ano também, se não formos campeões do mundo, também não andamos aqui a fazer nada. Também, olha, não me convidem mais para aqui para o Summit. Exato. O nível que Veste a isto diferença, chegou, não é? exatamente. Nunca mais venho Exatamente. aqui ao Summit e tenho mais que fazer. A verdade é que podemos recuar um pouco no tempo e eu queria questionar-te qual é a diferença que tu notas entre o Beto, que se estreou pela seleção em 2009, num jogo de preparação com a Estónia, salvo erro, 10 de junho, acho eu. Até E fui dia- melhor em campo. Sim, exatamente. E o Beto que termina o seu capítulo em termos de jogos na seleção frente à Polónia na fase de grupos da Na Liga das Nações. Qual é a diferença desse Entre Beto? o Beto que se estreou pela seleção nacional e o Beto que fecha o seu ciclo de jogos na Ele teve seleção uma nacional. carreira Tenho- muito longa, são muitos anos. Tenho uma particularidade que desde a primeira convocatória que o professor Carlos Queiroz fez, e enquanto estava lá o meu nome, e o meu nome estava associado ao Leixões, eu fui convocado pela primeira vez à seleção. Eu representava o Leixões, ou seja, Sim, era quase uma coisa impensável Certo. naquela convocatória. Tu vias Real Madrid, Manchester, Eu comecei a acompanhar Sporting, a tua. Benfica, e Sim, depois vês lá um Leixões. eu comecei a acompanhar a tua carreira no Leixões, quando tu te estreias pelo Leixões. Logo aí parece uma coisa quase de uma história que nem é verdade. E isto para te dizer que desde a primeira convocatória até à última convocatória, o Beto mudou coisas técnicas, coisas físicas. Agora, psicologicamente, mentalmente, apaixonadamente, o Beto nunca mudou em nenhum estágio da Seleção Nacional. E é isto que eu muitas vezes tento transmitir a gerações mais jovens, que é cada convocatória da Seleção Nacional de Portugal tem que ser um privilégio. Porque parece que as jogadoras depois normalizam, não é? Mais uma, mas O não. próprio Renato Veiga disse isso recentemente na conferência de imprensa, que todas as convocatórias do Roberto Martínez que acompanha com algum nervosismo, Eu porque a sentava-me qualidade, no sofá a ver as minhas próprias convocatórias. a qualidade é tanta que tu nunca sabes se o teu lugar está garantido. E há alturas em que tu, entre aspas, sabes que vais ser convocado, ou partes de um princípio que vais ser convocado, estás no lote, estás bem, mas eu sentia sempre esse friozinho na barriga até ouvir o meu nome. E isso é muito bonito. E é aquilo que eu acho que o Cris mantém, transmite, partilha, e é um dos grandes exemplos do que é amor à Seleção Nacional. Mas posso falar do Cris, posso falar do Pepe, posso falar do Bruno Alves, Sim. posso falar dos jogadores com quem eu joguei que tinham ansiedade em vir para a Seleção Nacional, alegria, O próprio felicidade. Quaresma mostrou muito O próprio isso. Ricardo Quaresma era paixão mesmo vir para a Seleção Nacional, era um orgulho mesmo, porque eu tinha uma brincadeira muito curiosa com o Bruno Alves e nós dizíamos assim, isto é até descalcificar Os ossos. os ossos, porque isto custou tanto que grátis eu não vou deixar para ninguém. Isto grátis eu não vou deixar para ninguém. É um bocado até a descalcificar sensação os de ossos. Cristiano Ronaldo neste momento, não é? Ou seja, até eu consegui dar o meu último litro de Até o último suspiro tem que ser sempre a tua melhor versão e a tua melhor paixão a representar a Seleção Nacional. Beto, eu vou fazer a minha questão então, sem ser a brincar, que era aquela dos selecionadores, que era a que eu queria responder, mas eu acho que o público era o que queria, o pessoal lá em casa é pá, o velho, era isto mesmo, era essa a questão, mas eles pá, não dizem qual é que consegue ser pior que o outro. Agora, a minha questão é, para os mais jovens e para também os pais, que têm os miúdos, né, que começam a ficar graúdos e querem ser guarda-redes, gostam de ser guarda-redes, querem fazer... Quando eras mais jovem, quando é que houve aquele clique de acreditar que podias chegar até lá acima? E, o que é que aconteceu num treino? Eras muito melhor do que os teus colegas, do género, eras mesmo um predestinado do ponto de vista técnico? Ou houve um trabalho, uma crença, um momento de viragem que te fez acreditar que podias ter uma carreira destas? Existiram vários momentos. Tem que existir vários momentos, porque eu acho que não existe aquele momento único. Tu dizes, para já eu vou ser, porque ninguém sabe se vai ser. Agora, houve vários momentos e várias pessoas. Acho que é muito interno esse teu feeling de que é isto que eu quero. Eu não era um predestinado, só que eu era um trabalhador. E aquilo que me fazia diferenciar, se calhar, de outros guarda-redes e de outros jogadores mesmo de campo,
era aquilo que o presidente do União Desportiva da Ponte Frielas sempre frisou. Ele entrava no recinto do clube, olhava para a baliza e dizia assim: aquilo é um animal, aquele miúdo é um animal, aquele miúdo quer mais do que os outros, aquele miúdo treina mais do que os outros, aquele miúdo vive e respira o treino, o jogo, o futebol. E sentia-se, pelo menos quem via de fora, sentia-se que eu, Beto, pequenino, com 7, com 8, com 9, com 10 anos, eu queria muito isto. Eu queria mesmo muito ser jogador de futebol, queria mesmo muito fazer uma carreira de futebol. Agora, se eu sabia que ia ser não, agora houve aqui vários momentos e várias pessoas do teu entorno, os meus pais, o Sr. Virgílio, que era um treinador que eu tive no Ponte Frielas. Em que idade é que foi o Sr. Virgílio? O Sr. Virgílio, 9, 10 e 11. Ok. Foi quando eu depois fui para o Sporting. Existiu essa pessoa, o Sr. Aurélio Pereira, Claro. que me fez acreditar que eu poderia ser guarda-redes. Ele disse-me assim: há aqui qualquer coisa que tu tens que te faz ser diferente dos 50 ou dos 100 guarda-redes que eu já vi. Há aqui qualquer coisa que te faz... Por falar em predestinados, o Sr. Aurélio Pereira. Esse era um- predestinado. Pá. Esse aí- Exatamente. E desde olhar já, diferente. Um beijinho muito grande para a família do Sr. Aurélio. Ele disse-me: eu já vi 50, 100, 200 guarda-redes e tu vens para aqui e vens para a nossa academia, para a Olha o nossa Sporting. formação, porque tu tens algo mesmo muito diferente dos outros. E não falo de técnica, ele não se referia a mim como um guarda-redes tecnicamente, uma coisa... Era o querer. Não, a tua forma de olhar para a bola, para o campo, para o futebol, é aquilo que eu vejo em ti que te diferencia dos outros. E agora depois tens que treinar bem, melhorar aspectos onde tu não consegues chegar de uma forma normal. E eu digo isto por causa da estatura, por exemplo. Eu sempre fui um guarda-redes de uma estatura média. Não vais Das dizer... bolas aéreas. Não, o jogo exterior, cruzamentos, bolas mais que exigiam mais o físico. Eu era sempre muito mais limitado do que muitos guarda-redes, com 1,90 m. Claro. Certo. Então o que é que eu tive que fazer? Eu tive que me reinventar e perceber o que é que o futebol ia precisar. O que é que o futebol ia precisar e onde é que eu tinha que chegar e o que é que eu tinha que trabalhar para chegar onde os outros chegam. Então eu tive que trabalhar muita explosividade, muita força, muita velocidade, e eu acabava por chegar alto, porque saltava muito, acabava por chegar antes És mais rápido. dos guarda-redes do 1,90 m porque era mais rápido. Certo. Eu só não ocupava era tanto espaço, mas o espaço acaba por ser muitas vezes até psicológico, porque tu podes te fazer grande Sim. na baliza, com a tua postura, com o teu posicionamento, e portanto eu tive que trabalhar tudo isso, muitas coisas que os outros não trabalhavam, para chegar até onde cheguei. Há melhores, há piores. Cheguei, acho que eu não estou nada arrependido da minha carreira, não estou Isso nada é quase impossível. não estou nada, eu não estou nada arrependido das decisões que eu tomei, e por um motivo muito importante: eu escolhi a minha carreira. Fui eu que escolhi a carreira que quis ter. Nenhum empresário fez a minha carreira. Não escolheram por ti, né? Não, Exatamente. ninguém escolheu a minha carreira para mim. Posso ter tomado boas ou menos boas Menos decisões, boas decisões. mas sempre foram decisões minhas. Desde que fui até à Roménia, depois quando fui até à Turquia, Foste à Finlândia ainda, não? ainda fui à Finlândia porque já estava desesperado em casa, sem Preciso jogar. e preciso treinar e preciso jogar. Portanto, Isto é depois do Farense. depois do Farense. E portanto, essa é uma consciência bonita e tranquila que tenho, que é: eu fiz a carreira muito à custa das minhas próprias decisões. Portanto, isso não é fácil de encontrar. E eu tinha aqui uma questão para ti, mas mais direcionada agora para os três guarda-redes dos três grandes. Porquê? O Diogo Costa é inevitavelmente o nosso número 1 na baliza da seleção, Tocando naquilo das eras. tocando falaste há naquilo bocadinho. das Exatamente. eras, que cada um não quer dizer que os outros guarda-redes não sejam É o guarda-redes candidatos. português, é o Virgínia. Já decidimos isto no podcast. Mas eu queria Certo? Não questionar-te. dá para falar contigo. Queria Mas é questionar verdade. As Já pessoas é estás que com andam medo. Ele é maluco, equivocadas. ele é maluco. Eu ando a avisar para isto há séculos. O pessoal não ouve o que eu estou a dizer. Metem o Rui Silva à baliza. O que eu queria colocar, a questão que eu queria colocar-te era nós não temos, ou seja, os guarda-redes que são titulares no Benfica e no Sporting não têm unanimidade entre os adeptos, como os adeptos do Flóculo do Porto têm nível de confiança com o Diogo Costa. O Trubin não é unânime entre os adeptos do Benfica,
O próprio Rui Silva não é unânime entre os adeptos Como do pudeste Sporting, ver agora. como pudeste ver agora. Temos um exemplo aqui no podcast. Mas o Diogo Costa parece ser unânime entre os adeptos do Futebol Clube do Porto. E entre os portugueses na seleção também é unânime. Sim. Pegando no exemplo do Rui Silva, que recentemente esteve lesionado e até foi chamado o João Virgínia para o seu lugar, e que respondeu até muito bem. Certamente que durante a tua carreira tiveste um momento em que ganhaste a titularidade e depois perdeste-a sem saber muito bem como. Como é que um guarda-redes consegue lidar com este problema, esta problemática, sem ter uma justificação para tal? Até porque é uma posição, como tu próprio disseste, muito ingrata e de momentos e de eras. É uma boa questão. Vamos por partes, não é? Lá está, Rui Silva, o José Sá. Vai ser difícil, tanto para um como para o outro, poderem ter daqui a se calhar 5 anos, 10 anos, números. Certo. Vai ser difícil terem números na seleção, porque se o Diogo continuar, e oxalá que continue por uma questão de saúde e não desejo mal a ninguém, como é óbvio, E ainda é só jovem. desejo bem, o Diogo terá aqui uma era. O Diogo tem 20 e poucos anos. 26, salvo. 25, Portanto, ele 26. Ele é se da calhar- geração 90, não? Ele se calhar tem aqui mais 10 anos. E se calhar o Zé já não tem aqui 10 anos, ou o Rui, não sei. Vai ser difícil para eles terem números. Vai ser difícil, a não ser que aconteça alguma coisa de estranho. Em relação a como é que se gera, eu tive um caso muito próximo, no Sevilha. Eu tive uma lesão muito grave, estive afastado 8 meses da baliza. Entretanto regressei para uma meia-final da Liga Europa. E isto para te explicar um bocadinho, o futebol nem sempre é justo. Então era o Sérgio Rico que estava a jogar e nós fomos ao Zenit. Era um jogo muito difícil, lá no Zenit. O Zenit tinha uma equipa brutal, com Sim. o Javi Garcia, com o Hulk. Tinha uma equipa brutal, muito difícil. E eu tinha uma semana de treinos e o Unai Emery disse-me assim: treina bem, prepara-te, porque vais jogar. Assim, mas como assim? Então, mas eu ainda estou meio, não é meio coxo, meio Meio que em quase. recuperação. Eu sei que vais falhar durante o jogo, porque tu não estás a 100%, mas também sei que vais transmitir à tua equipa, à minha equipa, à nossa equipa, algo que o Sérgio Rico ainda não tem, que é bagagem europeia, bagagem de jogos com esta exigência. E eu sei que no final vais ter um ou outro momento em que nos vais salvar. Então parecia que ele estava a ler o jogo antes do jogo. Então eu cometi um erro gravíssimo no primeiro gol do Zenit, uma falha minha. Soube reagir ao erro, transmiti confiança aos meus colegas e faço 2 defesas incríveis no final do jogo e qualificámos-nos para a final. E eu vou ter com o Emery e disse: como é que é possível você saber tudo aquilo que ia acontecer? Eu disse: eu tive que falar com o Sérgio Rico, porque o Sérgio Rico fez todo este percurso, tive que explicar ao Sérgio Rico que era momentâneo este jogo, Sim. nada apagava aquilo que ele estava a fazer de bem, mas que este jogo precisamente eu precisava de alguém com muita experiência, que fosse uma referência no balneário, que fosse uma referência no campo e que em certos e determinados momentos do jogo tivesse a capacidade de gerir o jogo e de gerir os colegas. Sim. Sabes o que é que aconteceu na final? Eu não joguei. Quem jogou foi o Sérgio Rico. Yeah. E como é que se gera isto tudo? Como é que eu geri isto tudo? Então quer dizer, ele precisou de mim, Para alcançar a final. eu sacrifiquei a minha recuperação total para jogar Certo. uma meia-final, dei a vida por ele e hipotequei a minha saúde por ele, e depois na final, que é o bem bom, o Mister tirou-me e não me meteu. E eu fui falar com o Unai Emery de uma forma educada. Claro. Disse: Mister, eu não estou a perceber, então eu não estava para jogar, você pediu-me para eu jogar e eu joguei por si e pela equipa, e agora a cereja do topo do bolo você tira-me. Disse: Beto, eu fui injusto com o Sérgio Rico, porque quem merecia jogar a meia-final era ele. E eu coloquei-te a ti porque eu achei que devia colocar a ti, porque era momentâneo. Mas eu acho que tem que ser justo com o Sérgio Rico e devolver-lhe a baliza, porque o percurso foi feito por ele. Como é que nós gerimos isto? É difícil. Mas também é muito... preciso um treinador que saiba falar e que saiba Era justificar onde as eu ia, coisas era onde sem eu ia. perder a Exatamente. liderança. Era- Sem perder a liderança. E era onde eu ia. Se o treinador for coerente, isso do justo, a justiça é subjetiva. Sim. Agora, se um treinador for coerente com o discurso,
por mais que custa um jogador ou um guarda-redes, o guarda-redes nunca vai ter nada para apontar ao treinador. Porque ele foi coerente. Eu meti-te por isto e vou-te tirar por isto. E por mais que te doa, que te custe e azia, Sim. tu vais dizer assim, não, isto é um homem. Isto é um treinador a sério, isto é um homem a sério. E eu não posso criticar a decisão, mas não posso Sim. criticar como pessoa. E até individualmente podes ficar chateado e pronto, e manifestar sozinho. E frustrado, não é? Como Mas é eu óbvio. nunca posso ter Mas percebes uma a decisão, postura. acabas por perceber a Exatamente, decisão. e nunca posso perder a postura e o respeito por Sim. este treinador que foi justo, foi coerente Sim. comigo e com o Sérgio. Sim, mas Exatamente. há piores, há pessoal que fica no banco na seleção para jogar o Félix, por exemplo. Bem mais. Não, estás a ver não. como é E é destino? Eu acho que estás a confundir o convidado, pá. É isto, e é isto. É pior, pá. O Então homem é não o pior. destino, nós avisámos, está um Olha bocadinho. lá, esse é que devíamos estar a falar com esse. É que esse é que está mesmo traumatizado. Quando tiveres aqui o selecionador. Isto aqui o homem ganha 3 perguntas. Ligas Europas. 3 Ligas Europas, uma pessoa passa por cima de Quatro, tudo. quatro. 4. Não, 3 do Sevilha. Três do três Sevilha, seguidas. uma com o Futebol Clube do Porto. verdade. Aliás, o Beto, não sei, para a malta que nos está a acompanhar lá em casa, não sei se sabe, mas o Beto é um dos poucos jogadores que faz parte de um lote que tem 4 Ligas Europas. Só existe um jogador com 5. E há outro português, que é o Daniel Carriço. Esse sim, Tem 3. Tem 3 ou 4, o Acho- Daniel. tem 4, conquistou-as todas pelo Sevilha. Ok. Quase Ok, ok. certeza. Quase certeza, sim, sim, Quase sim. certeza. E quem é que tem 5? Boa pergunta. Não Eu Eu acho que eu- havia um jogador, infelizmente, dos meus Eu melhores acho que amigos é o- que faleceu, que era o José António Reis. Tinha 5. E eu não sei se há mais alguém Eu acho que que é tem o 5. Januzaj. Januzaj? Poderá ter 5, não sei. Não Todas estou, também elas não com estou, filhas. não estou. Reis. Lembro-me bem. Mas José temos António dois Reis. portugueses com 4, Daniel Carriço Eu acho que. e o Beto. Não sei se há algum guarda-redes com 4. Guarda-redes é Olha o uma coisa, único, acho Beto, eu. e o que é que estás a achar aqui do Summit? Fantástico. Não, fantástico, as 4 ainda estava a concluir. Mas sim, mas o Summit está, Pá, isto está a ser- fantástico Não. tem pouco, né? Não, o Summit está fantástico. Está brutal. Sim. Eu acho que é mais uma prova de que Portugal se agregar, se unir e se formos verdadeiramente coerentes na nossa análise, Portugal, nós somos muito, muito, muito bons. Em tudo. Na organização, e isto é mais uma prova de que nós somos fortíssimos na organização. Temos mesmo uma capacidade muito acima da média. Eu acho que devemos primeiro olhar para dentro, vamos olhar para dentro, valorizar e qualificar aquilo que nós temos cá dentro, primeiro. Então, uma mensagem aos líderes dos clubes, principalmente dos principais formadores em Portugal, porque temos muitos Só um exemplo, produtos. só um exemplo. São muitos produtos talentosos. Beto, queria agradecer a tua presença aqui. Pá, a malta foi- já me fez Obrigado, o Muito sinal. mais tempo, foi Já muito mais estás- tempo do que qualquer era suposto, pá, mas a gente não Isso podia é parar bom ou é aqui. mau? até Eu não sei se é pareceu- bom ou Mas é foi mau. muito Foi fixe, pá, top, não, foi meu. muito Não fixe. sei se é bom Foi ou se é mau. Pareceu, Aliás, pareceu muito é pouco. muito importante também termos a noção da dimensão, não é? Porque quando isto crescer, nenhum de nós aparece aqui. Eles contratam gente de jeito e a gente, olha, gente como deve ser. compra bilhetes. A gente anda aí a Compra disparar bilhetes. Então a Portanto, gente tem que aproveitar agora. Muito obrigado a muito todos. obrigado, Obrigado. por Muito obrigado. teres Obrigado vindo ao mesmo. nosso podcast. Obrigado. Malta lá em casa, por aqui a festa vai continuar, como é óbvio. Nós já tínhamos dito que íamos ter um episódio especial hoje, esta quinta-feira, o segundo dia da primeira edição do Portugal Football Summit, aqui na cidade do futebol. O nosso segundo convidado, nós vamos ter um segundo convidado aqui connosco. Julgo que está perto de nós, ainda não Vais sei se revelar está. o nome ou vais fazer suspense? Não, vou fazer um. Vais fazer vou, suspense vou para a fazer malta? um bocadinho de suspense. Não é do Sporting, portanto, cuidado, vamos aziar pesado. Mas pronto, o nosso convidado está prestes a chegar. Entretanto, vamos fazer aqui um pouco o resumo do que foi também esta entrevista aqui ao nosso, Sim, ao e pedir nosso também à nossa Beto. produção para deixar também o Beto Deixar o Beto. à sua baída. Exatamente. Portanto, a nossa produção tem que vir buscar o Beto, que ele tem muita coisa para fazer aqui no Summit, atenção. Exatamente. É que são muitos focos, pá, são muitas coisas a acontecer ao mesmo muita tempo. coisa Tem a a parte de acontecer. esportes, eu que sou um tipo que vem do esportes, não é? Tem aqui a parte do IEFC, tem tanta coisa, depois tanta gente conhecida para tu poderes conhecer, para tu poderes falar, Verdade. etc. Depois são muitas palestras, tudo o que é Ao longo de todo o organização, dia, ao longo do exatamente, dia a exatamente. dia, temas diferentes, né? relacionado com a arbitragem, com os treinadores, com tudo mais, 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 com tudo mais
mais, eu acho que está brutal. Não, e- São e muitos este- focos de interesse diferentes dentro daquilo que é o futebol. Certo, e este momento nós tivemos aqui e acho que mesmo para quem nos está a ver, acho que foi muito bom. Tipo, é muito diferente estarmos os três no nosso estúdio ou estarmos de facto com alguém Pá, mas que já também teve os tiveste grandes sorte, palcos. porque a malta da bola normalmente não fala como fala o Beto. Pá. Não, acho que estivemos Esquece. impecáveis. E não é só a comunicação, é o raciocínio dele, a maneira elaborada dele. Pá, uma pessoa da bola normalmente não tem uma vontade deste à frente da câmara. Epá, isto é. Mas diz-me uma coisa, tu vais É mesmo manter agora especial. a mesma postura com o próximo convidado, certo? Quando o tivermos, vais manter a mesma Isso aí postura, ou já não? estás Sim. a falar de um tipo contra o É- Sporting era sempre a é rasgar. verdade. Pá. A verdade Esse tipo nem é sério. Que esse tipo era capaz de jogar mal durante 15 dias contra o Sporting, esquece, maneira de calcanhar, era do meio campo, era de todas as maneiras. Tu vais ter fair play, certo? Sim, muito fair play. Calma, e eu para dar aqui um cheirinho posso dizer que o nosso próximo convidado já foi eleito melhor do mundo. Mais do que uma vez. E não é o Cristiano. E agora a malta está a pensar que é o Cristiano Ronaldo. Imagina, Não é- recebemos o nosso Não, é capitão da fácil. seleção. Eu acho que com essa dica acho que é fácil. Com essa dica é mais fácil. É fácil. fácil. É fácil. Então a malta já vai ver. Mas ainda assim, vamos fazer- falámos sim. de muita coisa até pesada. E repara que na parte da cultura desportiva, relativamente com a comunicação, o foco da comunicação. Nós estamos neste podcast há séculos a falar da comunicação pela Sim. verdade desportiva, do exemplo. E ele falou da bola de neve, desta coisa. Pá, isto é gravíssimo, na minha opinião. Certo. Não é? Portanto, é completamente. E pronto, já não se consegue Vamos estar aqui. deixar o Já tema da temos bola a de neve. estrela. Mandem vir Força, uma bola, força. malta. Já Mandem vir estamos. uma bola. É só o que eu digo. Já Com está. este, Ninguém mandem viu vir uma ainda, ninguém bola. viu. Não, Ainda já vão ninguém ver, viu. vocês já vão ver. Vão ficar malucos. Mas Vocês vão ficar malucos. já temos o nosso segundo convidado neste nosso episódio especial. Ricardinho, Como é que está? grande Tudo honra bem? ter-te Já aqui agora, connosco. deixa-me cumprimentar os Ter-te aqui três. Obrigado. connosco Olá, tudo no, bem? no nosso podcast. Um gosto. Bem, isto hoje é só convidados de luxo. Olha, tivemos um jogador, um guarda-redes que venceu 4 edições da Liga Europa, que conquistou uma Liga das Nações por Portugal. Ao meu lado tenho um campeão do mundo por Portugal, campeão Melhor da do Europa por mundo. Portugal, 6 vezes o melhor jogador do mundo. Malta, o nível está a elevar, é só o que eu digo. É muito bom ser apresentado assim, ou não? É bom chegar ao sítio e apresentado assim. espetacular, é A espetacular. aura fica logo Mas num momento diferente. só desfrutas quando já estás reformado como eu. Bem, a primeira pergunta que eu tenho para ti é como é que tem sido a tua vida após o 15 de Agosto? Olha, primeiro de tudo, parabéns pelo vosso trabalho, espetacular. É um gosto estar aqui com vocês, poder partilhar um bocadinho da minha experiência, que já são 40 aninhos, já é muita coisa para mim. Tenho estado, depois de anunciar o final da minha carreira, estou há 1 mês e meio nas Maldivas a promocionar o futsal, porque o futsal lá está muito atrasado, digamos. Ok. Não tem pavilhão, jogam em relva sintética, 5 contra 5, as regras de futsal, mas se chover continua o jogo, ou seja, tem o nome futsal, mas nada a ver com nada o a ver futsal com futsal. europeu. Então o meu objetivo até dezembro, vou estar em Singapura, vou estar nas Filipinas, Polónia, Roménia a promocionar o futsal, tentar fazer o papel de embaixador de futsal, que sempre foi uma coisa que eu achei que... Sempre foi uma coisa que fizeste efetivamente por Portugal. Sempre foste o nosso embaixador, a nossa primeira figura no futsal, tanto na Europa como no mundo. E agora estás também a promover um pouco esse teu papel que já promovias dentro da quadra, não é? Exatamente, agora com um papel diferente, né? Agora temos mais tempo. Exatamente. Podemos falar um bocadinho mais. já Menos não dá- preocupações físicas, não é? E Exatamente. em termos de alimentação também, Sim, certamente. isso, é mais relax que outra coisa. Mas sempre com a responsabilidade de promocionar bem o futsal, de tentar explicar. Porque eu, quando comecei no futsal em Portugal, também estávamos um pouco atrasados em relação a outros países, outras equipas. E então é tentar demonstrar que o caminho para lá é largo, que não podes querer as coisas de imediato. Sim. Mas que é preciso trabalho e dedicação, e é essa a mensagem que eu tento levar para Por fora. falar no começo da tua carreira, acho que o Carlos Orlac tem uma pergunta que até vai diretamente ao início da Parece tua que já carreira. sabias. Isto é uma boa ponte. Não, porque é verdade que já tínhamos discutido isto em off. Ok, Sim, claro. Na minha opinião, eu até acho que não te fazem a verdadeira justiça. É o que eu acho. Toda a coisa, a ideia de lenda do nosso futsal que o Ricardinho tem, tu tens, é pá, que toda a gente assume, e eu como sportinguista, é pá, é com uma grandazia. Pois, eu sei. Certo? Eu espero que ele mantenha o mesmo fair play que Malta, teve há é bocadinho. assim, jogar sempre
bem contra o Sporting. Epá, é ofensivo, desculpa lá. Não é nada, Ok? fizeste bem, obrigado, Que eu ela às vezes agradeço. jogava mal na seleção, às vezes jogava mal. Pá, aparecia aí contra o Braga, não sei o quê, não saía bem. Contra o Sporting não havia uma vez, mano. Portanto, eu acho que isto é de certa forma uma O certa coração dele está apertadinho ainda. decisão, ok? Mas é assim, é que nós somos mais velhos. Nem sequer se ligava ao futsal. O futsal nem tinha nome. Era o futebol de salão ou o futebol de 5. E virou para o futsal, mas... Depois sem criou-se ali uma coisa e precisava da cara. Como a NBA precisou do Michael Jordan. Exatamente. Porque antes era o quê? Ninguém ligava. Lá nos Estados Unidos o pessoal gostava. Mas é preciso a estrela. É preciso aquela pessoa. Neste caso, o Ricardinho recebe um bocadinho menos do que recebia conta. Michael Mas Jordan. está por aí. Tá quase. Tá Tá ela para quase, ela, tá ela para quase. ela. Mas entendem, para o pessoal mais velho sabe que eu não estou a mentir. O Ricardinho obrigou as pessoas a ver futsal. Eu que não queria ver nada daquilo, tinha que ir ver. Tinha que ir ver porque havia mais E dia, pior havia era o com a mágico. camisola dos outros, estás a ver? Portanto, é camisola óbvio que uma bonita. pessoa fica traumatizada com isto. Certo? Não é óbvio. Agora, mas isto é verdade. A malta que é mais velha sabe que eu não estou a mentir. O pessoal mais novo não tem bem essa noção. Acha que é o melhor do mundo, o melhor Não, da mas isto é história. verdade, porque eu sou um bocadinho mais novo e para mim eu já nasci com o futsal ser coisa normal de se assistir, um desporto que a nossa sociedade também dá um Oh, grande Nuno, valor. há um grande É verdade. trabalho do Benfica, do Sporting, da Federação, de muita gente, muito treinador, de muito jovem, miúdo, mais graúdo, etc. Mas são poucos ou nenhuns os que obrigaram as pessoas a ir ver o futsal. Que é o que é que se anda a passar. Porque foi o que o Ricardinho fez. Nós éramos obrigados a ir ver. Mas o que é que está a acontecer? E depois a gente ia ver, e tinha que ver. Porque era de ver, não havia hipótese. Por isso, quando me disseram que ele vinha para aqui falar, eu já sou contra isto. Nem que seja só mais 5 minutos com a bola, se faz favor. Entendes? Porque era mesmo uma coisa, era um festival. Tanto que no Brasil também tens, não é? Também tens o Falcão. Que é o meu ídolo. Teu Eu tenho uma ídolo. tatuagem dele. Exatamente. Era uma coisa também, até contra Portugal, estás a ver? É sempre, estás a ver? Ser sportinguista em português, já viste o que é? É mesmo um grande azar neste caso do futsal. É um grande azar. Agora, a minha pergunta para ti é, eu acho que há muita gente com uma carreira interessante no futebol de 11 que se estivesse interessado pelo futsal, pelas características e tudo mais, podia ter sido muito grande no futsal. Mas a parte do mediatismo, a parte financeira, como é que clicou do ponto de vista técnico? Foste tu, foi a tua experiência, foi o teu gosto, foi alguém que te aconselhou e como é que tu enveredas pelo caminho certo, perfeito? Olha, é uma boa pergunta porque eu costumo dizer que o futsal é que me escolheu, não fui eu que escolhi o futsal. Eu jogava futebol, na altura jogava numa equipa do Norte que era filial do Futebol Clube do Porto. Destaquei-me, o Porto chamou-me para fazer a pré-temporada, eu fui fazer a pré-temporada, só que quando cheguei à pré-temporada era aquelas típicas captações antigamente de 130 minutos e jogam e depois vê-se quem é que fica. Pronto. Quem marca mais gols? Imagina eu naquela altura com 13 anos, 1,37m por aí, né? Então pronto, destaquei-me, ficámos 3 e a ideia do Futebol Clube do Porto naquela altura era ceder-me, emprestar-me, porque eu tinha que ganhar massa, eu tinha que crescer. E eu disse que não, eu não pedi para vir para aqui, vocês chamaram-me para eu mostrar o meu talento e eu quero ficar aqui. Se eu para ser emprestado, vou para onde eu estava. Exato. Ah não, mas pensa bem, decidi não seguir, não ficar lá. Fui para casa, chorei muito, né? Minha família, parte do meu pai, toda do bairro Cerco do Porto, assim, todos esportistas. A minha mãe é da equipa que eu jogar, o meu irmão do Visteiro. Exato. Todos a puxar, joga, continua e tal. Decidi que ia fazer uma pausa. Porque estava realmente triste, porque queria demonstrar o meu talento. E é uma fase complicada essa idade. A fase da adolescência é uma fase complicada. É a fase que não queres ouvir nunca ou não. Pois. Então o que aconteceu? Dia 25 de Abril, que está marcado na minha vida como a primeira vez que ganhamos a Champions e por a minha decisão para o futsal. Houve um torneio de futsal, eu fui jogar, uma treinadora que foi a minha primeira treinadora, que sou grato para toda a vida e foi ver o meu último jogo pela seleção, que fomos campeões mundiais, que eu convidei, olhou para mim e disse, este miúdo tem que jogar futsal. Foi assim que ela me disse. Óbvio que eu ao início, quando entrei no pavilhão, sem as chuteiras, né? Sem Pois, patilhinha, sem o pitão. eu queria meter aquelas bolas à futebol de 11 largas e não havia espaço. Gostou-me, mas ao segundo treino percebi que era a modalidade para mim. Sempre contacto com a bola, reação rápida, passar a mensagem da cabeça para os pés num clique, era tudo o que eu queria.
e a partir daí foi sempre. Ou seja, eu em 3 anos no futsal já estava a jogar na primeira divisão dos séniores, né, com 16 anos. Foi impressionante. Até que eu digo, eu não escolhi, escolheu-me. Sim, e é um bocado, pegando um bocado do teu início e também do teu fim, Portugal é atualmente bicampeão europeu. Foi recentemente bicampeão europeu em sub-19. Muito se falava. Fiz de orgulho. Quando falaste agora nisso. Muito se falava de um possível fim da hegemonia de Portugal no pós-Ricardinho. A verdade é que tudo aquilo que foi construído durante os anos em que o Ricardinho ainda esteve ao serviço da Seleção Nacional, Portugal está agora a colher os frutos. Ou seja nas camadas mais jovens, seja mesmo na Seleção A. Certo. É pegar nas palavras que disse o Zorlac ainda há pouco. O futsal não tem a dimensão que tem o futebol, ou seja, por isso o não ter o mesmo reconhecimento nem os mesmos números, né, de financeiros. Sim, sim, Mas claro. vai chegar muito alto, ainda muito mais alto. Eu acho que é uma modalidade que precisa ter um pouco mais de show. Precisamos saber vender ainda melhor o futsal. O futsal é das melhores modalidades praticadas com o pé. Emoção. É a mais jogo próxima do rápido, futebol. é a mais próxima, é o irmão mais pequeno que eu costumo dizer. É o irmão mais né? pequeno do desporto rei. Então eu acho que falta um pouco vender esse show, mostrar um pouco mais o show. Mas o futsal vai lá chegar, porque o talento é inacreditável e as pessoas, quando veem um jogo de futsal ao vivo, já não querem deixar de ver, ou seja, querem repetir na próxima semana e na semana a seguir. Sim. E é justo fazer o paralelismo, desculpa Sim, cortar o teu tá à vontade. raciocínio, mas é justo fazer o paralelismo entre o futebol e o futsal e o ténis e o paddle, por exemplo. Eu acho que são dois esportes praticados com a mão, o ténis e o pádel, mas eu acho que as regras são totalmente diferentes, a dinâmica é totalmente diferente, ou seja, o futsal e o futebol é praticado com o pé, queres ganhar, queres meter intensidade, trabalhas totalmente diferente. Os jogadores de futebol trabalham para fazer sprints muito mais largos que no futsal. O pavilhão no futsal são 40 metros, ou seja, tu não vais trabalhar nunca para fazer um sprint de 80 metros, é impossível, Sim, não tens campo para isso, não é? Claro. A técnica, por exemplo, quando está a chover no futebol é muito mais difícil controlar a bola com a recepção com a planta do pé. No futsal se não fazes um controle com a planta do pé, as pessoas já começam a olhar um bocadinho de lado. Faltou Sim. ali trabalho técnico enquanto criança. Ou seja, são dois esportes similares, mas ao mesmo tempo muito distantes, né? Trabalhas totalmente diferente para cada um deles. Por isso é que é tão. As pessoas falam, quando vê o Marcelo, o Neymar jogar o Ronaldinho, faziam aqueles controles com a planta do pé, Sim, aqueles sim, vídeos sim. curtos. É de futsal. Vem do futsal, Do futsal. Porque o Brasil tem muito a dinâmica de, enquanto jovem, metem-nos a praticar futsal para apurar a técnica individual E darem o salto e depois dão um salto realmente para o futebol, quando começam já com o futebol de 7 e para o futebol de 11. Ou seja, eles tentam aprimorar a técnica individual de cada um enquanto jovem, para depois, quando chegar ao futebol, adaptarem aquilo num campo maior, não é? Porque tu, quando estás encurralado da parede e tens que reagir, És reages obrigado, rápido. né? Exatamente. E quando vais para o campo e olhas para o campo e tens 100 metros, Tens dizes, tanto espaço. "Epá, este gajo Isso nunca aqui é mais- fácil." este nunca mais me vai apanhar, não é? Ou seja, tentam meter-te na parte difícil para passar para a parte fácil. Mas tocando nos pontos que estávamos a falar há pouco, eu ainda sou do tempo que na seleção nacional nós éramos goleados pelos supostos melhores. Mas nós começamos a meter na cabeça que eles não eram realmente melhores. Eles eram mais avançados que nós. Nós precisamos de recuperar essa desvantagem de tempo para poder chegar lá. Porque nós também tínhamos talento. Nós temos uma geração fantástica de futsal, só que nós não tínhamos, naquela altura, as mesmas condições que hoje em dia, graças a Deus, o Presidente da Federação nos dá. Né? Ou seja, temos agora o nosso pavilhão também, temos os quartos para poder descansar antes das concentrações. Antigamente não era assim. Eu, quando fui à Seleção Nacional a primeira vez, eu recebi um telefonema. Agora tu recebes um e-mail, é tudo preparadinho, depois ligam-te novamente a ver como é que estás, traz o informe da médico para perceber como é que tu estás desgastado. Antigamente chegavas à seleção, tens o teu saquinho, a tua Calçado. roupa e treinar. E era assim. Então, hoje em dia há uma preparação. Hoje em dia, o nosso staff da seleção eram 16 pessoas. Quando eu fui à seleção, era treinador, era preparador físico e era o médico. Atenção. Exato. Uma equipa totalmente Ou diferente. seja, hoje em dia tens duas sim. mesas dos atletas e as mesas do staff e tens nutricionista, tens médico, tens enfermeira, tens massagista, tens fisioterapeuta, tens nutricionista. Mental coach. Ou seja, tens Partiu-se todo muita pedra até chegar aqui, não é? Exatamente. esse caminho, por isso é que como cá estava a dizer o sorriso de orgulho, é o olhar para trás e dizer assim, partimos pedra, mas valeu a pena. Agora olha, às vezes o sub-19 já... Vai ser inesquecível a tua passagem. A gente vai partir todos. Nunca ninguém se vai esquecer disto. Já pensaste nisso? Vais ser o eu- Eusébio. Daqui a 50 anos vais ser o Eusébio. Tens essa noção?
Mas, do olha, futsal. eu vou dizer uma coisa. Da malta mais velha estar a dizer, não, eu vi, vocês não têm noção. Não, era muito melhor. Não, os melhores daqui a 50 anos a gente vai dizer, não. Mas não Isso era o é porque Ricardinho. Tu exatamente. nunca viste o Eusébio, tu nunca viste o Ricardinho. Mano, tens essa noção, mas é o que vai acontecer. Eu vou dizer uma coisa, eu recebo muito carinho de muitas pessoas de muitos clubes. Certo. E o que me dá muito gosto. Mas o meu clube é como deve ser. Não, mas tu não estavas a ser. Eu vou dizer uma coisa, eu recebo muito carinho e ouço muitas vezes essa história do eu só via o futsal na altura, tinha que ver o Benfica, pessoas a dizer que eram do Porto, que o Porto não tinha, pá, e eu via por tua causa. Eu comecei a ver futsal por tua causa. Isso para mim é um elogio muito grande. Sim. Só que nós, sempre me disseram isso, as pessoas que se iam retirando do futsal e que eu tinha grande amizade, sempre me disseram assim: tu realmente só vais desfrutar e entender o que és quando te sentares da parte de fora. Porque enquanto estás dentro, eu pelo menos penso assim, eu ganhava e já estava a pensar, no próximo ano quero lutar para ser melhor do mundo novamente, quero sempre qualificar para o europeu, tenho que estar presente nas finais, quero jogar contra os melhores, ou seja, já estava a pensar no próximo passo. Nós usufruímos Desculpa aí, eu vou pedir só à nossa produção, se puderem retirar o som ambiente, porque nós pode, estamos sim. a ouvir muito barulho de pavilhão. Se conseguirem reduzir o som ambiente, Vai ser quase impossível. é? Aqui, então, com as crianças e tudo, é que isto é muito É porque mexido. Tá torna-se aqui muito muita gente. difícil Sim. continuar o raciocínio com o barulho que temos Claro. nos nossos Mas ouvidos. ainda isto para dizer assim. o quê? Se não aumentem um bocadinho os nossos micros. Há bocado retiraste o. Acho que estava certo. Estavas a aqui- fazer. Temos aqui muitas crianças e tudo mais. Acho que é Mas isso. isso é bom, É mais óbvio, este é este óbvio. momento. Acho que está um Se calhar temos aqui Obrigado. um próximo Ricardinho daqui Deus a queira que uns sim, que anos. haja muitos mais. Não, eles vão Mas aparecer, isto para é dizer o quê? certinho. Isto para dizer o quê? Que tu só consegues mesmo desfrutar desses momentos quando já estás fora. Porque enquanto ganhas uma bola de ouro, tu vences e já estás a pensar, eu sou o melhor de milhões. Mas estes milhões já estão todos aqui a olhar para cima a dizer, agora amanhã sou eu. Yeah. E tu tens que continuar a trabalhar. Mas quando te retiras, quando dizes, foi aqui, é que começas realmente a valorizar isso. Dizes, olha, ganhei 5 seguidas. É algo que eu nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, não é? Porque Certo. os meus melhores sonhos eram um dia poder ser o melhor de Portugal. Mas olha uma coisa, mas tu não achas que há aquele trabalho específico de transformar toda a técnica, toda a classe, a qualidade que parece inata? No teu caso parece inata. Da maneira como tu tratavas a bola e como tu te mexias com a bola debaixo das pernas, era aquela coisa, pá, isto não se ensina, pronto, este é outro nível, não é? Aquela coisa mesmo da fina flor do jogador, que é mesmo daquela a roçar a perfeição, pronto, este nasceu assim, não há nada a fazer. Mas tens que se aprender a trabalhar aquilo em números. Nós temos o exemplo do Cristiano Ronaldo, certo? Mas eu acho que o teu exemplo também se vê isso. Porque tu começas a transformar-te naquele jogador que encaixava o mais importante, que era o gol, onde ninguém o via. Na jogada que não parecia que nunca ia ser para gol. Que tipo de trabalho é que tu fizeste individualmente para dar continuidade a essa Sim. qualidade inegável? Sim, até porque ao início eu era muito considerado um brinca na areia, né? A típica Exatamente. frase do este é um Exatamente. brinca na areia, né? Ou seja, eu acabava a temporada com 10 golos e eles diziam, pá, este homem tem que terminar a temporada sempre com 30, 40. Porque, ou seja, é o trabalho de ser mais objetivo, a objetividade e o meter em prática o teu talento para o bem da equipa. Qual é o bem da equipa? É marcar golos, É é os vencer, números. é metê-los na cara do gol para eles fazerem Claro. os golos. Então isso é um trabalho coletivo. Ou seja, eu tive a sorte sempre de jogar com os melhores ou dos melhores. Então eu perguntava sempre: epá, o que é que tu achas que eu podia melhorar? E ele dizia: pá, tu não defendes tão bem na primeira linha. E eu começava a treinar na primeira linha todos os treinos. E depois diziam: pá, tu não és muito bom passador. E eu treinava o passe. Porque eles diziam: tecnicamente és o melhor. Mas a Agora- verdade é que tu até és um exemplo na arte de defender. Mas isso foi do trabalho. Pois, Porque tu não até era. és exemplo, porque não é fácil aliarmos o talento e a qualidade individual ao trabalho coletivo, Defensivo. ao Certo. trabalho defensivo, ao ter de defender. E tu és e sempre foste Sim, um sim. exemplo. Ou seja, nos teus anos nos últimos anos de carreira, sempre foste um exemplo nesse trabalho defensivo que fazias. É como estávamos a falar, é a questão da evolução, é meter, tu tens que ser a pessoa que mais exige de ti mesmo, não é? Do teu trabalho, ou seja, as pessoas olham para mim como um exemplo porque eu faço gols e finto, mas eu quero ser exemplo em tudo, eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, é um jogador completo, porque o meu ídolo, o Falcão,
era o jogador de ataque. Ou seja, este homem enfrenta a baliza, não falha, mas toda a gente dizia sempre, mas não defende, não é um jogador de equipa. E eu dizia, a mim não me vão dizer isto. Eu quero ser o jogador mais completo. Eu vou ser ele e ainda vou ser a seguir. Eu disse, o Falcão está lá em cima e nós todos estamos cá em baixo. Mas eu quero lá chegar. Eu não sei se vou conseguir, mas o objetivo é chegar ali, porque ele foi a minha inspiração para. Ou seja, eu quando comecei a jogar futsal, vi aquele homem jogar e disse, eu quero isto, eu quero pavilhão cheio, eu quero que as pessoas cantem o meu nome, eu quero vencer, eu quero sentir-me o melhor. Mas o trajeto até lá é muito largo, né? Perdi muitas vezes, perdemos muitas vezes. Sim. E ganhámos algumas. Sim. Mas fomos trabalhando para que no futuro a gente conseguisse usufruir desses momentos e conseguimos. E houve algum treinador que, do ponto de vista coletivo, tenha desbloqueado alguma coisa assim do género? Ui, espera aí, Olha, agora é que isto clicou. sabe lá que eu tive um treinador que chama-se Zego, brasileiro, que todos os treinos ele rebentava com o meu treino. Ou seja, eu chegava ao treino era o melhor, não é? Certo. Chegava ao treino era o melhor, então ele começou a fazer de mim o pior em todos os treinos. Ele chegava ao treino e dizia, Joguinho, Ricardo, tu só jogas com o perna direita. Agora vamos fazer não sei o quê, tu 2 toques. Ou seja, era tirar-me tudo aquilo. Punha de condicionantes em cima, exatamente. O que é que acontecia? Acontecia que eu no jogo utilizava todas essas nuances, a bola vinha para o pé direito, eu já não queria só o pé esquerdo, já trabalhava com o direito. Ou seja, começou-me a trabalhar coisas que eu não estava à espera, porque ele não me dizia, vamos trabalhar a tua perna má, dizia, tu hoje só jogas com a perna má. Ou seja, inconscientemente eu estava a trabalhar coisas com ele, sem ele me estar a dizer concretamente, vais trabalhar assim. Porque quando te dizem, normalmente, a um atleta que é o melhor no treino, quando dizem, só vais fazer isto porque eu quero que trabalhes a perna direita, o atleta fica, não é? Aquela desmotivaçãozinha. E ele não, tu vais jogar a perna direita, tu com a perna direita vais conseguir ser o melhor na mesma. Então ele motivava-me a trabalhar coisas para que depois, quando eu chegasse ao jogo, eu nem pensava. Às vezes recordo-me de começar a marcar golos com a perna direita, que não marcava, e os meus próprios companheiros dizer, epá, agora já nem pensas, agora vai para a direita, é como diz o outro, que é com o pé que vai mais à mão, não é? Claro. Ou seja, é com a direita, é com a esquerda. Ajudaram-te a tornar trabalho. completo. Exatamente. Um jogador muito exatamente. mais completo. Exatamente. Eu queria deixar-te, colocar-te uma questão, que é, desde esse tal dia em que colocas efetivamente o ponto final na tua carreira, com a conferência de imprensa aqui neste mesmo sítio, não é neste mesmo local, mas na cidade do futebol, já te caiu a ficha desde esse dia, já conseguiste colocar e olhar para trás e pensar, bem, eu efetivamente consegui conquistar tudo isto que vem já quando aparece o Ricardinho, aparece todos estes títulos também atrás. Assim, a ficha nunca te cai totalmente, não é? Porque eu costumo dizer que eu sou um ex-jogador com a mentalidade de jogador ainda, ou seja, porque eu vejo uma bola a rolar, quero jogar, eu agora estou nas Maldivas, houve um torneio, convidaram-me para jogar, eu já fui jogar, ou seja, ainda está aquele bichinho. Mas o que realmente custou foi o primeiro dia em que acordei de manhã e não sabia o que eu ia fazer. Porque eu normalmente acordo, tomo um pequeno almoço, preparo o treino, vou treinar, volto do treino, almoço, descanso. E naquele primeiro dia foi acordar ao mesmo horário e dizer, o que é que eu vou fazer agora? E agora, né? Yeah. Tipo, acabou esta fase enorme. Treinei em casa eu sozinho e pensei, mas eu já não preciso treinar, ou seja, já aquela coisa é, eu retirei-me, ou seja, eu retirei-me daquilo que eu mais gosto de fazer, porque achei que era o momento. Sim. Tenho que saber retirar também disto, esta mentalidade de que tens que continuar a treinar, tens que te focar. A disciplina está lá sempre, porque tu, enquanto atleta, São muitos anos. aprendes muitas coisas. Agora, Claro. o balneário, sinto muita falta do balneário, das brincadeiras. Eu, antes de ontem, quando estava na gala e vi os sub-19 entrar e a brincadeira entre eles, o falar, eu relembrava-me quando nós fomos campeões da Europa, quando fomos campeões do mundo, todas essas brincadeiras e o misto. Ali eles não têm esse misto porque é sub-19, né? Sim, Mas nós sim. na seleção A. Tem a quando fomos limitação de idades, mas campeões mas do mundo, tínhamos o Zico com 20 anos, Sim. o Ricardinho com 38, o outro com 22, ou seja, havia ali uma mistura. E o entender, que eu acho que eles ainda não entenderam, entender que estes jovens já têm a sorte de ter todas as condições para poderem ser atletas de verdade, porque hoje em dia nós não somos só desportistas, somos atletas, ou seja, nós temos todo um trabalho por trás que faz com que a gente esteja preparado e focado só para jogar. E antigamente, quando começámos a partir pedra, não era assim. Eu olhava para eles e dizia, que sorte
Que Mas- sorte que eles têm. Mas sentes também que isso acarreta mais pressão sobre estes jogadores? O facto de eles já saberem que têm todas as condições para alcançarem o topo e se não o fizerem será sempre um fracasso. Porque a pedra já foi partida antes por outros e Eu- agora condições são Eu diferentes. penso de maneira diferente. Tu preferes ter a possibilidade de comer todos os dias ou de comer de vez em quando? Pois. A mim, se me desse estas condições, eu obviamente tentaria agarrar com unhas e dentes Unhas e todos dentes. os dias, tentar ser o melhor. Porque eu acho que os resultados estão à vista. Ou seja, quando eu comecei na seleção A, só havia seleção A, não havia sub-19, não havia sub-17. Foi uma coisa que eu também batalhei muito dentro da federação, que nós tínhamos de trabalhar o que é nosso, para não cairmos um dia no erro que existe em muitas seleções de naturalizar jogadores e eu achava que nós, com o nosso trabalho de base, poderíamos ter muitos talentos. E também vamos ter sempre as frustrações, não há hipótese. Claro. Portanto, mesmo os mais jovens e tudo. Claro. Portanto, não é por haver mais ou melhor que não vais bater com a cabeça na parede, porque não há um que tenha feito um caminho como o dele, que são Lá, muito poucos. Que não gostas de perder, não entres no desporto. Pois, Não estás sim, as preparado, condições são diferentes, se não mas estás preparado para perder, não faças desporto. Até porque estás a jogar contra o Sporting, atenção. Cuidado. Porque no desporto É? tens sempre o ganhar, o perder. Eu vou dizer uma coisa, eu tive uma experiência incrível no Japão. Quando eu saí de Portugal fui para o Japão. Aliás, é lá que conquistas o teu primeiro título de melhor jogador do mundo, não é? seja, Na transição entre Benfica entre e... Benfica. Na verdade, eu fui considerado o melhor jogador do mundo porque no Benfica ganhámos a Champions, A pela Champions, primeira sim, vez sim, e aquilo sim. foi um boom. Mas eu quando chego ao Japão, isto é, eu trago esta história até para os meus filhos, eu conto sempre ao meu filho que ele joga futsal e não gosta de perder, e então eu tive que lhe ensinar Tem isso. o ADN do pai. Eu cheguei ao Japão e eu no Japão tive 2 anos, perdi 2 jogos. No primeiro jogo que eu perdi, em casa, perdemos 5-1. Estava frustradíssimo. Cheguei ao balneário, a primeira garrafa de água que vi à frente, bom, dei um pontapé. O presidente vinha atrás de mim. Sentou-nos a todos e disse assim, para mim, diretamente para mim, acabado de chegar, ou seja, 10 jogos que já não tínhamos feito. Ricardinho, próxima vez que tens um pontapé numa garrafa, vais embora do clube. Embora do clube, não foi, vou-te castigar. Eu disse, mas porquê? Não posso estar chateado por perder? Não. Aqui, podes ficar chateado se jogares mal. Agora, deste tudo, os companheiros deram tudo, sim. No desporto ganhas, empatas ou perdes. Aqui, quando se perde, respeita-se toda a gente, igual. tu a ouvir isso, como é Aquilo que foi um assimilaste? choque para mim, Pois, porque nós cultural. em Portugal é, É se cultural, perdes, é nós- mentalidade. a nossa Sim, cultura sim. em Portugal é tu perdes, tens um sorriso, e está-se a rir. Pá, e Acabou de perder, Ricardo, gás. esta história é incrível por ser no Japão e eu É agora isso. tenho que levar com uma horita no Sporting. Estás a ver? Portanto, para O vocês homem verem. não consegue esquecer. Mano, a mim fez logo, mano, eu Mas quando isto é ouvi do Japão, eu fui logo, bem, mano, isto vai ser ofensivo para o meu lado. Mas mano, juro que eu ando maluco. aquilo foi um choque. Não, Pá, é cultural, é cultural. E aquilo tem coisas impressionantes, ou seja, tu quando acabas no Japão o jogo, tu trocas de lado com outra equipa e vais agradecer à claque adversária, né? Imagina nós, Benfica Sport, eu vou à Juveléu ou ao José Sport e digo, agora bate palmas e eles cantam o nosso nome. Sim, pois é uma realidade que em Portugal era impossível. Totalmente. Não. Claro, quando eles me chamaram a primeira vez, eu disse, pá, isto não pode ser, isto também já está a ser um bocado mais. E vais para fora, para a porta do pavilhão, fazes o tunelzinho de campeão Sim. e agradeces às pessoas por terem vindo ver o jogo. Porque tem muitas Sim. modalidades para ir ver o jogo e eles escolheram a tua. Ou seja, essas realidades que são exageradas, se tu as metes um pouco controladas, pá, consegues entender que Que há formas diferentes de ver o desporto e Exatamente. que muito provavelmente são muito mais positivas do que aquela. sim, do o saber perder tem que fazer parte de ti. Não podes é ficar satisfeito por perder, Claro. nem deixar que isso seja uma rotina normal para ti. Agora, o perder faz parte do crescimento e faz parte do desporto. Ou seja, Tens que utilizá-lo para ganhar. exatamente, é. Exatamente. Perdi porquê? O que é que eu fiz mal? O que é que podemos melhorar? É isto. Agora, não é porque perdi que não te vou dar o cumprimento, não te vou dizer parabéns. Ou, pá, isso Mas, não faz mas também não sentido. achas que em Portugal existe um não dignificar das pessoas? Sim, sim, Porque repara, imagina o futebol de 11, em que as pessoas são privilegiadas financeiramente, em termos de visibilidade, etc. Porquê? Porque nós gostamos de ver, porque nós pagamos as cotas de sócio, pagamos uma Sport TV ou uma DAZN, ou damos um timeshare descomunal na televisão em todo lado. A gente vê quanto é que valem os direitos televisivos, por exemplo, da Premier League. É isto que alavanca tudo com isto, porque senão era o handball Claro. ou o polo aquático. A mim perguntavam-me sempre isso no futsal, porque eu ficava sempre 1 hora a assinar. Acabava o jogo, eu ficava 1 hora a assinar, a tirar fotografias e diziam: não te cansa, digo, não me canso. Estas pessoas é que fazem o meu reconhecimento. Pá. O meu reconhecimento de trabalho no campo é uma coisa, mas o de ser conhecido, o andar na rua e receber carinho,
são essas pessoas. Se elas não fossem assistir Se aos elas jogos, olhassem nunca não na fossem vida. ver o claro. jogo ou não quisessem saber de mim, o reconhecimento na rua não o tem. E é o que falta ao futsal, porque o espetáculo é muito próximo, o futebol de 11 está enraizado. Sim, certo. O futsal é fácil de ver para quem gosta de bola. É isso mesmo. É fácil. isso. Eu lembro-me em Alvalade de ir a assembleias e tudo, e era a única modalidade que se pagava sozinho. É isso. É o que se Sem faz. ser, pronto, futebol de 11, portanto, pagava-se sozinho. Aquilo era. A gente gastava dinheiro, mas fazia dinheiro. Aquilo pagava-se tudo sozinho. Não era com o dinheiro do futebol de 11 Sim. que se alimentavam como Sim, são acontecia orçamentos noutras. diferentes, sim, E sim. sabemos, na parte eclética de vários clubes Vários em Portugal, e o Sporting tem isso, e como outros clubes, e ainda bem. Portanto, eu acho que há aqui uma transição que é demasiado fácil. Agora, o que tu estavas a falar desta tua transição para o pós-jogador, eu também acho que a tua é demasiado fácil, porque é demasiada experiência, demasiada qualidade, demasiada aventura. Isto tudo tem que se passar para os mais jovens. Como te ajudaram, agora vamos pensar, vamos ter que saber usar para espremer para os mais miúdos, pá, porque só se os clubes andarem a dormir. Pá, e por falar em clubes, acho que o Nuno tem aqui uma Não, questão eu, para ti. antes dessa eu queria fazer uma. Ah. Tocaste há um bocadinho na questão dos pavilhões cheios. Eu sempre tive esta questão e já que estamos aqui com antigos jogadores é bom podermos esclarecer. É verdade que nos estádios de futebol temos ambientes estratosféricos, mas quando estamos a falar em pavilhão é um ambiente fechado, é um ambiente em que os jogadores estão muito mais próximos dos adeptos, principalmente em jogos grandes. É possível conseguirem se abstrair de todo o barulho, de todo o ruído. Há sempre ali qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa. É assim, tu durante o jogo, claro, por exemplo, eu lembro de jogar grandes derbys. Certo? Sim, estou a falar mais desses. Sim. Exatamente. E tu, há momentos que te abstrais um pouco, mas não consegues totalmente. Porque o ruído é tão grande. E a proximidade. E a proximidade ali, ou seja, tu vais marcar Exatamente. um fora e estás a ouvir alguém a falar para ti. Tu E vai- ouves bem, certo? Ouve-se. Por mais que estejas focado, eu vou marcar um fora. Sei o que é que vou fazer, já falei a jogada, estou a ver o momento, mas consegues ouvir outra pessoa a falar. Claro. Sim. É como E- nós estamos a fazer o episódio e estamos a ouvir uma creche. Exato, ou seja, mas Está top. Eu estou habituado, tenho dois pequenos em casa. ou seja, abstrair totalmente não consegues. Mas, epá, quem é que não gosta de jogar com o ambiente assim? E era essa a minha segunda pergunta. Isso ainda motiva mais, mesmo quando estás a jogar num pavilhão de uma equipa adversária e tens os comentários não são a teu favor, isso motiva ainda mais o jogador ou os adeptos conseguem de certa forma mandar abaixo com esse tipo de comentários? Eu acho, eu falo, isto No teu- claro. é mais pessoal. Exato, né? no Ou teu seja, caso. No meu caso, eu ouço muita coisa, mas aquilo não pode ter interferência na minha vida, no que eu estou a fazer. Ou seja, porque aquele senhor me chamou não sei o quê, eu agora vou jogar mal. Vou dizer, olha, não vou jogar bem agora então, só porque me chamaste. Mas Não. podia ser um boost ainda para jogar. Não, ao contrário, porque eu quando entro com um jogo, eu entro já com objetivos claros. Eu não melhoro o meu objetivo porque aquele homem me insultou ou porque aquele senhor disse que não gostava de mim. O meu objetivo é, eu vou para ali, vou dar o melhor espetáculo que eu posso para ajudar a minha equipa, para ajudar o meu clube e vencer. E se pudermos vencer, claro, isso já depois já parte da picardia de cada um, né? Nós atletas gostamos sempre de ganhar mais na casa do rival. Né? Porque dá aquele entusiasmo de ver. Claro, sim. Tem moça a casa. Pois, é Agora, esse sentimento de. Exatamente. E até temos grandes exemplos no futebol e há jogadores que se associam a outros clubes de rivais. Por exemplo, Quaresma, quando estava no Futebol Clube do Porto, fazia sempre excelentes exibições frente ao Benfica. O Cristiano Ronaldo fazia sempre grandes Mas não exibições. contra o Sporting. Fazia sempre vou dizer grandes uma coisa. exibições em Camp Nou ou quando ia ao Metropolitano. Messi, quando ia ao Santiago Bernabéu. É ou o, tal, seja, é o tal chavão do jogador de jogos grandes, não é? Exatamente. Mas eu vou dizer uma coisa. Nós, enquanto atletas, não podemos só jogar bem quando estamos motivados. Ok? Certo. Porque se eu tivesse de trabalhar quando estou motivado, trabalhava muito poucas vezes. Eu tenho a disciplina de saber que o meu trabalho é este e eu quero dar o meu melhor. Agora, obviamente, um atleta, que a gente até costuma brincar, quando está com a flechinha para cima, com o verde, não é? É diferente. E há dias que tu estás assim, mas isso tu não o podes escolher. Há dias que tu estás no jogo, no aquecimento já dizes, ai meu Deus, hoje vai ser para partir tudo. hoje ninguém para, sabes? Tu sentes, tu já estás com aquilo. Agora, eu não posso é só jogar bem nesses jogos. Senão eu vou treinar, a flecha está para baixo hoje, não vou. Não, Yeah. não posso, tenho que continuar a trabalhar, tenho que me motivar, tenho que saber que aquele é o meu trabalho. Agora, se te conseguires motivar ou jogar ainda motivado, melhor ainda, né? Porque há jogos que te motivam por si só. Tu não precisas que um atleta do Sporting esteja motivado para jogar com o Benfica. Claro. Se tiveres que o motivar, isso está perdido. Está esse tudo jogador. errado. Agora,
Sim. Tu tens é que fazer com que esse atleta tenha esse tipo de foco, já não vou falar da disciplina, foco e da motivação, foco e disciplina contra os mais pequenos. Sim, contra o Desporto Sol, que vai jogar e estão 50 pessoas ou 60, ou seja, esses jogos. Com muito respeito pelos Não, clubes, até estamos a porque- falar sim, sim, sim. pela questão Pela de- grandeza, da sim. grandeza de Em cada termos clube. de adeptos, e Ou orçamentos. seja, aí mesmo é que tu tens que estar com aquele foco de dizer, pá, este jogo é igual aos outros, são 3 pontos, meu. Agora, obviamente que a motivação de ganhar a um rival, de ganhar ao clube que está ali ao lado, ou que está a 3 pontos de ti, conseguir. Isso a motivação aparece sempre. E mesmo nas grandes finais, né? Nas Claro. grandes finais dos campeonatos. Eu costumo dizer assim, eu juro, eu não consigo perceber quando um repórter, um jornalista pergunta como é que vai motivar a equipa para amanhã, já que não consigo entender essa pergunta nunca. Um atleta tem que estar sempre preparado para. A motivação é uma questão pessoal, que vai saindo de ti, algum dia Sim. estás melhor. Agora, tu não podes só jogar bem enquanto estás Mas não há aqueles momentos em que a palestra do selecionador ou treinador faz a diferença. Olha, eu Existe. já tive vários treinadores que utilizavam várias técnicas. Tive um que uma vez correu super mal, que uma vez numa final meteu mensagem de todos os familiares. Ou seja, nós precisávamos de ganhar para levar o nosso jogo para casa, para a negra. Certo. E o treinador meteu mensagens de famílias em que metade dos atletas estavam longe da família porque estavam no Brasil. Ou seja, aquilo foi uma choradeira, Pois. não houve motivação. Em vez de não há nada. levantar o moral, baixa o Perdemos moral. o jogo. Tinham saudades, ou seja, aquilo foi não deu certo. Mas já tive treinadores que, ao falar em pontos específicos da tua carreira, do que passaste, de onde é que vocês estão agora e onde é que vocês estavam há um ano atrás, que te dá aquela coisa de voltar à realidade. Epá, nem sou tão bom, nem sou tão mau, mas estou a viver um momento top e quero continuar aqui. É a tal coisa do provaste o sabor de gelado, gostaste e agora queres continuar a comer ou é para daqui a um ano? Não é? A gente tem que escolher o que é que quer, eu digo sempre as mesmas coisas. Quando tu perdes, qual é a sensação? Quando tu ganhas, qual é a sensação? Qual é a sensação que queres manter? Sim. Não é? A gente tem que escolher isso. Agora, há momentos que o treinador realmente consegue incentivar, Dar aquele boost. mas eu acho que isso parte muito do atleta. Penso eu. Eu diria que eu tenho uma questão para ti, até porque já coloquei também ao Beto e é muito pessoal. Entre a primeira Champions, conquistada pelo Benfica, aquele clube que te fez emergir no futsal, e o teu título mundial pela seleção. Já estou a sentir a pergunta. E agora? Está lixado. já. Agora Isto é- prepara-te. Agarra o Não, flecha. Este tipo é para trocar, isto agora com o Summit a crescer, isto a gente arranja um tipo simpático para aqui. o Este tipo orçamento é começa horrível. a Isto subir, aqui, o orçamento começa a a gente subir. salta todos fora, depois O arranjam osso- bem o uns osso é tipos o primeiro fixos a ir para falar. embora. O Exato, osso é já o falou primeiro disso a ir com o embora. Beto. Yeah. Para ti, em termos individuais, qual é que teve. Ele certamente tem impactos muito grandes em ti, mas a nível pessoal, que sentimentos tiveram sentimentos certamente distintos? Conquistar o maior título de sempre a nível de seleções e o maior título possível em clubes. Mas também aconteceram em momentos diferentes da tua carreira. Como é que tu comparas estes dois momentos? Olha, eu comparo que eu digo sempre, nós queremos sempre vencer e as pessoas perguntam sempre, né, qual foi a melhor vitória, o troféu que mais gostaste? Eu gostei de todos, sempre todo igual. Porque eu quando ganhava um, eu dizia sempre que não tinha dois e depois não tinha três e queria sempre mais. Mas o do Benfica foi muito importante para o futsal, porque 2, 3 anos depois do Sporting Sim. encheu o pavilhão. Foi no ano a seguir ou 2 anos depois encheu o pavilhão Atlântico. Bateu um recorde, foi à final, ou seja, Sim. impressionante. E depois, mais tarde, conseguiu as conquistas que conseguiu, Sim. fantástico. Ou seja, eu acho que esse foi importante para olharem para nós portugueses como, calma aí que Há talento ali. eles estão-se a aproximar, já não é só... Há um novo país eles são a emergir. bons, mas- Exatamente. Não é só Brasil, Espanha e Argentina. Agora já somos a sério. Agora já temos que começar a levar um bocadinho a sério. E eu acho que foi muito importante e para nós que seguíamos esse sonho há muito tempo. Mas o Mundial, pá, é o teu país, ou seja, para mim ainda por cima teve um impacto enorme porque foi, eu estava num clube que tinha, em França, que estava com problemas financeiros, lesionei-me no clube a 5 meses do Mundial, rompi um tendão, Sim. onde tive que ficar 4 meses e meio em recuperação, tive que ser operado, ou seja, eu pensei,
Eu não posso perder este Mundial. Muito se falava sobre ser o teu último Mundial Até e porque já tinha possivelmente, assumido. até porque a seleção atravessava um momento excelente e toda a gente até já esperava que Portugal fosse chegar pelo menos até à final, meia final. Os últimos quatro. E depois lembro-me perfeitamente da tua lesão e a tua incógnita sobre a possibilidade de incluir o grupo ser enorme. Foi muito duro porque esse ano, quando deixaram de nos pagar, eu decidi deixar o clube, já não treinar mais, queria procurar outro rumo e lesionei-me. Ou seja, tu imagina, lesionei-me no clube, E deixar de receber. não paga, que nada. Ou seja, vim para Portugal, fiz um retiro em Portugal. Falei com a Federação, disse, preciso do vosso apoio máximo. Aluguei uma casa em Lisboa. Falei com um fisioterapeuta que agora trabalha com o Vitinho. É o fisioterapeuta dele mesmo, pessoal. Este fisioterapeuta tem toque. Sim, pá. É mesmo. Olha, eu vou dizer, Tem toque. quando falei com ele, eu vou dizer uma coisa, quando eu falei com ele, ou seja, para ele assumir este cargo difícil de me fazer a recuperação, eu conheci-o há 2 semanas. Mas sabes aquele feeling quando, porque eu já cheguei à seleção meio tocado, Sim, aquele feeling que quando alguém te trata, tu dizes, epá, este sabe o que está a fazer. sim. Foi isso. Tem que ser com este. Liguei-lhe, Yeah. disse, Ivo, lesionei-me, vou ser operado, já falei com o doutor, já falei com a federação, preciso que me recuperes. Um silêncio, muito tempo, e eu à espera da resposta, e disse-me, epá, preciso de pensar, cara. É uma responsabilidade muito grande, tal. Aceitou, aluguei a casa, alugámos uma casa que tinha que ter piscina, perto da fisioterapia onde ele trabalhava, fizemos um trabalho, pá, incrível. Que clube é que ele era? Eu por acaso, eu acho que ele é de Sport. Porquê? Porque estavas em dívida. Estás a ver? Ele é que disse: espera aí, que o homem tem que ganhar o Mundial, que é para pedir desculpa à gente. Andámos aqui Eu acho que é de a Sport, levar não com tenho este certeza. tipo. Estás a ver? Eu já sabia que era Sporting. Eu vi logo. Fizemos Essa pausa é pensar. Eu acho que este tipo deu-me cabo da cabeça tantas vezes. pá. E agora, o que é A que eu vou, pausa o que é que eu vou para- a decidir pausa. agora? Agora está em França, mas eu não ajudo na mesma. Não me apetece, pá, não me apetece. Está a ver? Eu sou sportinguista, pá. A gente reconhece à distância. E a recuperação foi, correu super bem, foi muito rápido. Ele fez questão de ir à Lituânia, que chegámos ao Mundial, fez questão de ir ver o primeiro jogo, foi impressionante. E ele não sabia que ia ser o meu último Mundial, então quando ele me recuperou, só no final é que eu lhe disse, olha, tu tens a noção que se tu não me conseguisses recuperar, ou seja, ambos nos recuperássemos, eu não ia jogar mais nenhum Mundial, ou seja, se tivesse na mão uma responsabilidade A carga. que eu nunca Exatamente. Dobrada. Ou Para seja, além daquela que tu já sabias. e ele só me disse assim, ainda bem que só disseste isto no fim, senão ia correr mal. Ou seja, foi por todo esse impacto de chegar à seleção, de ter dito ao selecionador, é o meu último Mundial. No Mundial anterior tínhamos ficado em 4º lugar, tínhamos perdido a meia-final contra a Argentina e perdemos contra o Irão em penaltis no 3º e 4º lugar, ou seja, tínhamos o peso do melhor resultado sempre de Portugal, tinha sido o 3º lugar. E aquela coisa de nos juntarmos todos, os mais velhos, os mais jovens, e dizer assim, pessoal, esta não pode, afinal temos que ir. Depois pode ir para ali, mas na final é a decisão e nós temos que estar na decisão. E recordo-me que passando cada jogo que íamos passando, mudando de cidade, os trabalhos que eu fazia, o Zico que tinha um problema também na perna, o João Matos que psicologicamente estava desgastado, todo esse trabalho foi impressionante. E quando chegámos à final e toca o hino, foi um descargo para mim de dizer assim, esta geração precisava disto. Eu sabia que era o meu último jogo, caíram umas lágrimas de dizer, é possivelmente a última vez que eu vou ouvir o hino com esta camisola, num palco destes, mas conseguimos. E agora estamos a um passinho do céu. E Fazer para o história. céu. Mas há muitas pessoas que se calhar lá em casa não têm noção, mas a carreira dos grandes jogadores e dos jogadores que conquistaram grandes títulos também se faz muito pelo trabalho destas pessoas que não são conhecidas. Ou A seja, maioria. para além dos grupos que são formados e de grandes talentos que surgem e que jogam connosco dentro do campo, da quadra, também há trabalho de muita pessoa invisível que se torna determinante. No teu caso, trata-se da tua última participação no Mundial e que
que acabaste por conquistar para Portugal, ainda bem, obrigado. E há bocado falávamos com o Beto, e o Beto efetivamente não esteve no Euro 2016 por causa de uma lesão, e foi o primeiro título europeu para Portugal. Ou seja, depois conseguiu conquistar a Primeira Liga das Nações, mas também fica sempre esse... Imagina que eras tu, naquele papel de não teres conseguido disputar o teu último Mundial por Portugal e depois vires a saber que Portugal conquistou o Mundial. Imagina. Olha, eu vou dizer, isso aconteceu com um atleta nosso. Foi campeão, esteve lá connosco. Sim, 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 sim. Porque no europeu, quando ganhamos, ele não foi porque teve Covid. Sim. Não sei se foi no europeu ou se foi no Mundial. Ele no Mundial Não não pode foi. ter sido no europeu, foi antes. Sim, Mundial, ele estava top em Espanha. Sim, o Edu. sim. Covid, não foi ao Mundial. No Euro, fomos campeões. Sim. Ele apareceu lá no final, chorar, alegria, tristeza. Claro. Sim, é muito, É um deve ser misto muito de complicado. sentimentos. Como pá. houve o Covid no ano a seguir ao europeu, ou seja, aquilo tinha Sim, apertado sim. tudo e fomos campeões da Europa pela segunda vez, que foi Sim. na Holanda. E ele não jogou também por um problema qualquer, ou seja, ele perdeu o europeu, mundial, em que podia ter conquistado jogando e também não saiu fora da convocatória por um problema qualquer, ou seja, eu acho que às vezes as pessoas não têm ideia o quão duro é para um atleta não poder estar numa Trabalhar competição tanto e não estar nas decisões. tão importante e depois o teu nome ou tá lá, mas lesionas-te e sais, ou nunca chegou a estar. Porque assim, eu vou dizer, eu sei do meu talento, eu sei da minha capacidade e sei que eu estando bem podia estar lá. Mas enquanto não saiu a lista, o nervosismo aqui, Claro. e eu tendo 38 anos, Sim. sabendo que o respeito tem por mim, sabendo de que o selecionador me disse, Toda a "Ricardo, bagagem que tens se tu também. recuperares, estás connosco." Mas enquanto não saiu a lista e dizer o tal, Ricardinho, eu em casa disse, ok, agora sim. Agora Eu vai vou lá começar. estar. É. Agora vou lá estar, sabes? Por isso, se tiver que comparar a conquista do Mundial foi... O Ricardinho com 40 anos perde tempo, agora que também já estás por dentro deste mundo das streams e dos esportes, meio que no gaming. O Ricardinho perde tempo a ver highlights do Ricardinho. Não, é assim, não perco tempo, ganho. Perco tempo porque não isso- era isso- Já está a pejorativo, como salvar, era agora óbvio. está a salvar. Não era Eu pejorativo, entendi, era... exatamente, Estou a eu brincar, entendi. estou a brincar. Claro, eu sim. digo é que eu acho que Sempre isso... a ver sportinguistas a chorar nos highlights. Não, eu digo-te uma coisa, eu revejo isso muitas vezes, como sai no Instagram e no TikTok, e às vezes mesmo não tenho noção de como foi feito aquilo naquele momento, sabes? Ou seja, eu vejo e digo, uau, Há coisas que saem por instinto, como não é é? que eu pensei nisto? Este naquele gajo jogava momento? muito, Não, pá. Este gajo era bom. Eu digo isso, às vezes eu digo, Isto é brasileiro, isto é brasileiro. eu não sei como é que eu pensei em fazer aquilo. E em Espanha eles dizem muito isso. O problema não é fazer o que tu fazes, é o pensar em fazer naquele momento. Mas eu não aquilo. penso. Foi o que eu disse, eu não penso. Eu olho e sai aquilo naquele momento. Às vezes sai bem, outras vezes sai mal. Pá, mas a gente tem que arriscar, não é? Eu lembro-me do Falcão numa entrevista dizer que era, e que tu ouviste, certeza, como fã dele, Possivelmente. que ele dizia: a mim nunca me dizem nada porque eu jogo sempre igual. Pois. Eu estou a perder, faço exatamente É as isso. mesmas coisas, portanto a mim nunca ninguém leva a mal. Porque aquilo, eu findo para o lado que me apetecer, corro para o lado que me apetecer, chuto como me apetecer, é sempre igual. Posso estar a ganhar por 3, posso estar a perder por 3, o pessoal nunca leva a mal porque é sempre igual. este O comentário do Ricardinho era um Zarlac- bocado isto. É. Era o Ricardinho, pronto. O comentário do Zarlac vem muito por uma situação que havia antes no futsal, que era havia muitos jogadores com muito talento que faziam estas coisas quando estavam a golear Certo. e os adversários levavam a mal. Então havia muito essa coisa do faz quando estiveres a perder, a ver se... Então eu sempre levei isso de epá, eu vou jogar igual, que era o caso que o Falcão dizia, eu vou jogar igual, estar a ganhar, a perder ou empatar. Se eu fizer um cabrito, estar a perder, como aconteceu uma vez no Benfica, estávamos a perder a 3-1, a 4-1, eu apareci em frente ao guarda-redes, tentei fazer um cabrito, falhei. Oh, claro que ouvi os Claro. Sim, sim, faz o sim. simples e tal. Quando marquei golo contra o Alpendrada, 4 jogos depois, cabrito, vieram todos os adversários. Quero abraço, amigo. Então, Certo. Fiz o mesmo. fiz a mesma coisa. Correu bem. Foi mal. Isto aqui é igual para todos. E a partir daí, desse momento, que o Zarlac está a falar, no Brasil nunca mais olharam para o Falcão de só faz quando quer Não está a gracinha, querer quer humilhar, não está a gracinha, querer não quer humilhar, exatamente. E em Sim, Portugal sim, sim. eu senti o mesmo, que foi, pá, está a perder faz, está a ganhar faz,
joga Não lhe assim. podemos apontar nada. Sim. Epá, e o Falcão humilhava, e ele também. Mas tens que saber lidar, meu amigo, tens de saber lidar. Meu. Então quando é assim, é assim. É isso, e muitas vezes te perguntam, então, mas tu não reages? Então, mas se eu estivesse do outro lado também daria essa paulada, não é? Ou seja, se eu fosse o defensor e me fizessem isso, também daria essa paulada. Claro, certamente, certamente. Não sei se tu tinhas uma Eu questão. tinha uma questão, é um bocadinho já fora. Aliás, até pega naquela parte que falámos há bocadinho da frustração quando se perde e até de uma. Estás em sofrimento. Do teu Benfica. sentimento que surge acho que tá. à volta de maus resultados. Não quero ir de todo para campos de eleições e de candidatos, mas tens noção que és um ídolo para muitos benfiquistas e que estiveste por dentro. A minha pergunta é: quando um clube passa por uma fase má, pronto, neste caso podemos falar do Benfica, porque é o clube que tem estado agora nos últimos anos mais frágil, mas os clubes vão passando por isso. Quando um clube está não só em campo, mas tudo à volta, as coisas não estão a correr bem, quão difícil é dar a volta por cima e como é que se pode fazer isso? Olha, eu costumo dizer que no desporto a má fase chega sempre. Ninguém consegue viver sempre no top. Eu joguei 7 anos no Benfica, nós ganhamos 4 ligas, mas perdemos 3. Ou seja, não podemos só pensar nas 4 que ganhamos, não é? Perdemos 3. E que valeram 6. Como o Ricardinho, deram-nos 6 títulos. Foi, porque é uma questão de justiça. Valia por 2. Mas é verdade, Exatamente. é verdade. Agora, é assim, tu quando estás nesse buco, não podes é pensar que nunca vais sair dali, não é? Porque tu Claro. parece que corre tudo mal, não é? Ou seja, não jogamos, depois quando jogas bem não marcas, depois quando marcas ele marca mais, e depois está sempre tudo errado, parece que está sempre tudo errado. Mas o trabalho é o mesmo, ou seja, a única coisa que tens de continuar a fazer é continuar o mesmo trabalho ou melhorar a tua dedicação um pouquinho mais, porque os resultados vão ter que surgir. Agora, tu não podes entrar nesse buco de epá, eu já não vou fazer isto porque não está a dar certo. Não, mas se antes dava certo, porquê que não está a dar certo agora? Tens de pensar o porquê. Melhoraram? Então eu tenho que me adaptar. Será que eu estou com a mesma dedicação? Será que eu me relaxei quando venci? Ou seja, tudo isso tem que ser repensado agora. Não é porque tu ganhas que está tudo certo, que muitas vezes as vitórias escondem muitos problemas, mas também não é porque estás a perder que está tudo errado. Tal como as vitórias escondem problemas, as derrotas também. Tu às vezes perdes porque o outro realmente é melhor. Eu posso falar agora o caso concreto, até um bocadinho de brincadeira com o Zé Lar. Está a ver? Que vai dizer que o Vais Sporting levar uma. é forte. O Sporting está muito mais forte que o Estás a ver? Benfica nesta fase e está a demonstrar com vitórias e isso dói mais. Sabes porquê? E não é campeão. Porquê que acontece? O Benfica ganhou agora esta última, né? Porque Certo. o Sporting já vinha de 4, se não me engano. Ou seja, Sim, mas foi uma azia total, certo? Para claro, mim. mas Portanto, eu sabe- lembro-me bem dessa porcaria. Mas sabes porquê? Porque queres a quinta. Mas se viesse de 0 e tivesse ganho a primeira, estava tudo Mas bem. é né? assim, mas ó Ricardinho, repara, o Benfica deu o Ricardinho ao futsal. O Sporting sacrificou mais, porque a gente não ganhou nada em lado nenhum, só para ganhar no futsal. Que era dizer, a gente precisa do Sporting a ganhar, é pá, só no futsal. Nós Temos que ver precisamos como o meter clube fez pelo 5 craques futsal. lá dentro. Nós perdíamos de propósito no resto, só para a malta ver aquilo, entendes? Portanto, a gente não merecia o Penta. Deixa ver se eu não perco o raciocínio. Então, isto para dizer o quê? O Benfica, quando ganhava, quando teve a ganhar, não era o Sporting que estava mal. O Benfica estava muito bem. Quando o Sporting começou a igualar em termos de qualidade e de trabalho e melhorou o treinador e trouxe jogador, o Benfica não deixou de ser bom. Certo. O Sporting melhorou, ou seja, nós não podemos pegar num extremo. Ou seja, não ganhei sou mau, ganhei sou o melhor. Não é assim, não é? Nós para sermos campeões do mundo, eu joguei 5 mundiais, ou seja, então em 4 mundiais era horrível. Pois. Sim, não somos sempre horríveis quando. É assim, há momentos maus, há momentos difíceis de superar, porque no desporto, A minha questão era mais até por aí. desporto Como é que se mental dá a é muito volta difícil. por cima, Tens nesses de momentos? preparar, É só trabalhar. Tens de preparar para saber que em algum momento não vais estar bem, em algum momento vais ter lesões. Um atleta tem que se preparar mentalmente. Hoje em dia já não há esse tabu do mental coach. Né? Antigamente o atleta preparava-se mais para ele mesmo, ou seja, era um bocado da educação que vinhas. Não é? Se eras um guerreiro, se tivesse que ir atrás das coisas, se veio tudo de mão beijada. Eu digo sempre, tu tens de te preparar enquanto atleta para estar preparado para te lesionar, estar preparado para falhar. Falhas um penalti. Tu não treinas o penalti todos os dias e não marcas muitas vezes. Então porque falhaste és horrível. E vais deixar de marcar. E essa coisa que eu não consigo. Falhou aquele que tente. Porquê? Se eu sou o marcador, sou eu que treino sempre. Certo. Sim. Estás a perceber? Sim. Tu tens que estar preparado para esses momentos maus. Tens que estar preparado para as lesões, para as derrotas, para vir um jogador e ocupar o teu lugar e tu passares de titular a suplente. Que também é outro tipo de frustração. É uma frustração que tu tens que te dedicar ao trabalho.
Porque tu não desejas mal ao colega, A minha mas desejas guerra- estar tu na posição do A minha colega. guerra nunca é com o meu colega. Claro. Eu quero que o meu colega esteja bem, porque se ele estiver bem, eu vou competir com ele para ganhar o mesmo lugar e vou estar bem também. Eu quero é que o meu treinador olhe para os dois da mesma forma, ou seja, está a trabalhar bem, joga, está a trabalhar bem, joga. E não porque vale 20 milhões, vale 5. Isso, Claro. pá, eu sempre fui assim, eu digo, eu cheguei à Espanha, eu assinei pelo Inter Movistar e o treinador não me queria. Eu vim pelo presidente. Cheguei lá e ele disse assim, entendes espanhol? E eu, o Pouquito. portunhol. Claro, desde nascença. Claro. Pouco, e ele, ok. E eu não te queria. Quem te querias foi o treinador. Não me interessa se chamas Ricardinho, Ricardão, se és o melhor, se tens seguidores. Aqui corres, trabalhas, jogas. E eu disse, é por trabalho? Então eu vou jogar. Então eu vou só conquistar 3. Foi assim que eu disse, se é por trabalho eu vou jogar. Se aqui não for por nomes, ao final de 3 semanas da pré-temporada, eu estava a jogar constantemente. E a ganhar Champions? Por isso mesmo, porquê? Porque eu acho. Porque nós ganhamos 6 ligas consecutivas, mas depois perdemos. E quando perdemos, foi um buco. Parecia que já não conseguimos sair daí. Olha, perdemos a Supertaça, perdemos a Taça, perdemos a Liga, perdemos na Champions com o Sporting foi campeão. Ou seja, perdemos tudo. Não foi isto salvou a temporada, isto não Certo. foi tudo. Ou seja, chegar ao balneário, olhar nos produtos e dizer assim. Como é que nós, há 2 anos, há 3 anos, 4 anos, ganhamos tudo, Champions, E agora hoje perdemos tudo? O quê? Somos maus? Mas estavam nas decisões. Mas Ou é isso, seja, mas é isso, mas é. Mas o não que é que falhou? ganharam. Mas A o que é que equipa de falhou? campeões não lida com isto, Não, não porque consegues É lidar. difícil, exato. Tu lidas bem de estar numa final e perder se fores uma equipa modesta. Porque estás num lugar onde normalmente não estás. Já superaste Agora, as tu quando expectativas. estás lá sempre, só queres ganhar. Pois. Porque estás a marcar história. Estás a marcar Nós quando ganhamos a 4ª Liga, disseram-nos, nunca ninguém ganhou 5. O chip já foi, temos que ganhar a 5ª. E ganhamos a 5ª. E olhavam para nós e diziam, como é que estes gajos estão ali a já feito malucos? Porque nunca ninguém conseguiu. Nós ficamos na história. O dia que vocês forem falar, o Palmeiras, lembram-se daquela equipa que ganhou 5 vezes? Ah, pois. Sim. Nós estávamos lá. É isso que a gente quer, como atleta. Agora, quando perdes, está tudo errado. O staff começa a dizer que já não estamos a correr, o treinador diz que a mensagem já não chega, o parador físico diz que se calhar tem que mudar uns métodos. Mas porquê? Se calhar na administração há alguém que entende que o ciclo tem que ser quebrado. É isso. Ou seja, eu acho que nem tudo é tão bom, nem tudo é tão mau. É difícil esse momento, mas eu acho que agora que se quebrou esse tabu dos mental coaches, que o atleta também tem depressão, que o atleta também pensa que perder é mau, que quando não joga também está triste, que não é o tal chavão que nós portugueses dizíamos sempre de ele não joga, mas ele está a receber, ele está tudo contente. Pá, esqueçam lá isso, que o atleta quer é jogar. Mas achas que já não é essa mentalidade? Ou que ainda há? De Essa de, por exemplo, o jogador perde, mas está a receber, por isso Eu nós é que penso ficamos assim. tristes, nós adeptos, eles não. Eu penso assim, eu já vivi um caso assim e já vi companheiros meus viver casos assim. Nunca vi pá, não sei se é porque nós recebemos menos, Deve ser também. mas eu nunca vi vou dizer, nunca vi que dissesse assim, ao início tens sempre aquela coisa, não mete, é o problema que é dele, ó, eu estou a receber o meu, ao final de 3 dias, tá, mano, não quero me meter, que me deixe ir embora, eu quero jogar, ou seja, Yeah. o primeiro chip do impacto da negação é, não quero, é o problema que é dele, eu estou a treinar, ó, eu ganho o meu. Ao terceiro dia já não estás a pensar. Eu, enquanto atleta, quando me aconteceu uma situação parecida, por causa de uma mudança de treinador, a primeira coisa que eu fiz foi sentar-me com o treinador e dizer, o que é que eu tenho que fazer para jogar? Eu sentei-me com o treinador e disse, Certo. o que é que eu preciso fazer para jogar? E ele disse, é porque eu gosto mais da equipa mais defensiva e tal. Ok, mas então eu tenho que trabalhar a defesa? Diga-me o que é que eu tenho que trabalhar porque eu quero jogar. Mas que é só o facto de teres essa conversa também já muda ali um bocadinho o chip do treinador. Porque tu estás aberto a mudar. Uma coisa é chegar a dizer, porque é que eu não jogo? Exato. E ele dizer, porque eu é que mando. Pois. Exato. Mas outra coisa Não é que chegar sais lá e dali. assim, Diga-me o que é que eu tenho Pizza, que mudar. O que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso fazer para jogar? Porque eu quero jogar. Pá, eu não consigo. Ou então deixe-me sair. Eu não quero sair, porque eu quero estar aqui e eu acho que eu posso fazer história aqui. Mas, eu preciso jogar. Eu gosto que a minha equipa vença, mas eu gosto de ser parte participativa da Sim, vitória. sim, 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 sim. Ou seja, é sempre um pau de 2 bicos. Sentiste em algum momento, se calhar na tua fase mais, na tua fase terminal mais da carreira, que tiveste alguma decisão que não, que te arrependes um pouco? Muitas. Não Desporto, sei. pá, o desporto eu costumo dizer, o treinador dá-te as portas e tu deixas escolher para onde é que vais. Não é? Porque eu costumo dizer, o treinador é importante, mas o treinador não é quem chuta a baliza, não é quem decide. Claro. O treinador dá-te opções, assim, olha, é melhor jogarmos por aqui porque este defesa é mais fraco. É melhor irmos para ali porque nós somos mais fortes nisto. É melhor... E ele dá-te isto. E depois tens a bola e se o treinador dissesse assim, sempre que tiveres a bola só jogas para ele, tu sabes que nunca vais errar, ou seja, porque o teu objetivo é só isto. Mas no jogo,
tu às vezes olhas para ali, mas queres meter ali. E depois vês aquele sozinho e tentas, e às vezes fazes coisas que se calhar não é do teu trabalho. Por isso é que há os erros. O erro faz parte do atleta. Eu tive que errar para aprender, tive que errar para melhorar, tive que errar para chegar ao patamar que cheguei. E as decisões que eu tomei foram também muito assim, eu fui para o Japão, quando fui para o Japão não foi porque a liga era a melhor, eu fui para o Japão pela parte económica, ou seja, eu disse, eu vou para o Japão porque quero ganhar mais dinheiro. O Benfica já não me quer pagar mais, diz que eu já estou no limite, eu acho que eu mereço mais, eu acabei de ganhar o melhor do mundo, eu acabei de ganhar a Champions, não posso retroceder, eu quero andar para a frente. 24 anos, pá, quero comer o mundo. O Luís Filipe disse, pá, não dá mais, ok, por exemplo, vou buscar uma porta. Fui para o Japão por causa da parte financeira e eu pensei. E depois regressas pela porta grande, vais para o Inter Movistar. Eu vim embora do Japão porque não sou nomeado para o melhor do mundo. Sentindo-me eu que era o melhor do mundo. Eu disse, como é que é? Não, já não posso ficar aqui. Está na hora de voltar. Tenho que ir para a Espanha. Se eles sentem que eu estou numa liga periférica e por isso não posso ser o melhor do mundo, E fui tenho para que voltar. E fui para a Espanha ganhar menos de metade do que ganhava no Benfica. Porque naquela altura estava em quebra. Pois. Mas não era isso que eu queria. Eu queria. O dinheiro já tinha Voltar de ao buscar. Eu reconhecimento. queria ser o melhor. E consegui isso. Agora, quando fui para a França, por exemplo, eu fui para a França porque era um investimento de uma pessoa, que existe muito isso no futsal, se não for um Sporting, um Benfica, ou seja, Um investidor. clube, é um investidor. Né? E o problema dos investidores é quando eles estão cansados, que dizem assim, já não me apetece mais. Ou seja, quando o projeto já não começa a ter tanta rentabilidade quanto Porque- eles se calhar esperavam, Claro, as pessoas chegam lá e dizem assim, 5 milhões não deu certo, já não meto. e depois perdes o Não há projeto. continuidade, não há um projeto, não. O projeto é o imediato. Né? Quer dizer, as equipas andam a trabalhar há anos e anos para ajustar o staff, nutricionista, dar condições aos atletas e tal. Sim. E este senhor vem, num ano que ganhou o Totoloto, investe na equipa para ganhar, contra aquela equipa que está há 20 anos a trabalhar para que está preparada, que tem a estrutura. Quase impossível, não é? É uma moeda ao ar e às vezes temos sorte. Pronto. Mesmo assim, acreditei no projeto, disse que era necessário trazer este tipo de atletas, este tipo de treinadores e fomos à meia-final que perdemos com o Sporting. Ainda conquista Ele já dois aponta para ti títulos. sempre de Sporting. É uma Já estatística. estás no- Dois É títulos. verdade, é verdade, é verdade. Já contou depois, mas Isso a gente tem que reconhecer quando os outros estão melhores que nós. Isso não há Claro. nada. E nós ganhámos a Liga e a equipa foi pela E o primeira vez. Supertaça, acho eu. E a equipa foi pela primeira vez à Final Four, ou seja, o clube tinha 5 anos e teve uma Final Espetacular. Four, ou seja, há clubes que É loucura. há anos e anos e não chegam. Sim. Agora, foi a pior decisão da minha carreira. A Liga era horrível, a Federação não apoiava a Liga, nem queria saber, ou seja, aquilo quase que era uma federação à parte. O clube deixou de pagar, os diretores desportivos desapareceu, os jogadores começaram a vir ao treino os que queriam e os que não queriam, ou seja, chegámos a ter treinos de 3 jogadores, pá, coisas impensáveis. Surreais. E eu, E aqui ao lado. de boa pessoa, continuei até ao final. Não, isto eu vou conseguir juntar outra vez, eu vou conseguir fazer com que alguém aqui invista. E passou o tempo e não. E comecei a ver jogadores a passar fome. Eu vi jogadores a passar fome em França. Coisa impensável, não é? Yeah. Completamente. Por isso é que eu Estamos a falar de um clube que foi a uma Final Four. Por isso é que eu sou embaixador do futsal e quero realmente que haja associação de jogadores nas ligas para ajudar os atletas, mas é ajudar os atletas. Não, e tens que ser. Tens que Ajudar ser. os atletas Tens de quando fazer precisam. essa parte. Tens de É fazer, isso. agora tens mesmo que fazer essa parte. É isso. Portanto, a missão, eu acho que isto ainda vai, a procissão ainda vai no adro. Sim, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Exatamente, não é? Exatamente. porque o pessoal vai-te ouvir. É Mas isso. sejam mais novos, os outros não sei quê. É isso que eu quero. Eu quero é tudo aquilo que eu passei e percebi que havia erros, tentar melhorá-los para que os atletas realmente sintam essa confiança. Ou seja, tu não tens medo de assinar um contrato, saber se vais receber ou se não vais receber. Se não receberes, quem é que te vai ajudar? Que é um bocado a tarefa dos agentes, né? Os agentes Sim, vão para claro. cobrar a comissão, mas depois quando o atleta não recebe, Pois. né? Yeah. Não há ajudas. Pronto. Então eu sou um bocado contra isso e quero batalhar contra isso. Isso é a minha missão no futsal hoje em dia, é meter ao olímpico e batalhar por isso. Essa é a minha missão. Mas para te dizer, os erros fazem parte do crescimento e as escolhas, né? Porque às vezes tens de dizer, tens ofertas daqui e daqui, tens de escolher. Sim. E tu às vezes tens uma visão de uma coisa, mas se calhar esta visão podia ter sido Sim, melhor. e às né? vezes apresentam-te um projeto e depois vais a conhecer e o projeto não Mas, é. Sérgio, mas este tipo de visão é o que nós vemos em toda a gente com muito sucesso. Que é, eles decidem com a melhor ponderação possível, mas fartam-se de decidir mal. Exato. Sim. É verdade. E o pessoal que está à procura do sucesso, quando decide mal, pensa que acabou, pensa que não dá. Certo. Nós ouvimos isto de toda a Há um gente caso- com topo de sucesso. Há não um é, caso, é há um sempre caso assim. de sucesso. A primeira experiência, por exemplo, e estamos a falar agora no futebol, porque é mais a malta acompanha mais. O Messi, quando toma a decisão de ir para o PSG,
depois apercebe-se que é uma decisão falhada e acaba até por conquistar uma bola do mundo lá, não é uma bola do mundo. Sim, uma bola mas, do... mas isso não contou, né? Isso foi um bocado Pois. troll. A questão do Messi é um bocado diferente porque o Barcelona estava muito restringido, né? Claro. E o, Sim, sim, e o sim. Messi, não é que o Messi não pudesse abdicar de dinheiro, Sim. mas é aquela tal questão de pá, eu cheguei a este patamar, eu quero continuar neste patamar. Né? E a única pessoa que Ele podia tem dar que esse abdicar de patamar estatuto. Não é o É o- dinheiro o problema, é o isso, estatuto. isso mesmo, porque tu quando baixas o estatuto. Ou seja, o único clube naquele momento que lhe podia dar isso era o PSG que estava a Sim, sim, sim. investir por todo lado. Agora, o Dinheiro que, do Qatar, o investidor. o que eu digo é, eu tive a sorte de que nos últimos 16 anos da minha carreira eu conquistei 14 ligas em países diferentes. Ou seja, não foram muitos os erros que eu tive. Mas não quer dizer por ganhar que não errei nas escolhas. Ok? Certo. Porque eu tive algumas escolhas que mesmo tendo vencido, no final pensei, não foi a melhor. Não foi a melhor decisão, não foi a melhor escolha. E isso faz com que tu, a seguir, penses um pouquinho ainda mais aberto. Ou seja, tu antes vias assim, agora começas a ver um bocadinho mais assim. Porquê? Porque já tens a experiência do anterior. Ou seja, e se? Mas tens de tomar decisões, tens que andar para a frente. Demoraste Erras, muito tempo levantas, tu vais para demoraste muito tempo a aceitar, por exemplo, a proposta de ir para a Letónia. Olha, da Letónia foi totalmente diferente. Eu na Letónia estava na Indonésia a jogar. Sim. E a minha mulher chegou a um ponto, porque é um o país mais árabe do mundo, ok? São 228 milhões de pessoas e são árabes. E estávamos na Indonésia e era o meu. Eu estava lá há ano e meio e a minha esposa disse-me assim, claramente: não aguento mais. O choque E cultural quando é tão assim, grande. E quando é assim, não há nada a fazer. Aguentou um ano, ou seja, tinha uma vida, né? Tínhamos uma vida boa e tudo, certo, mas sim, elas. Para quem tem esposa, esquece. Não, É que nem pergunta. Mal, Zarlac, foi- esquece. A questão foi assim, um dia eu acordei e a minha esposa não estava com o sorriso de sempre e eu disse, o que é que se passa? E ela disse, Não aguento- dá. não aguento mais. Não dá. Fiz isto, faço isto por nós, ou seja, porque as mulheres também têm que escolher os caminhos Claro. que nós vamos, não é? Não estou a dizer que não são privilegiadas, porque são, pelas condições que nós podemos dar, mas o que eu digo é que têm que abdicar também de algumas coisas. E ela disse-me, não consigo mais, aguentei um ano e meio, mas já não dá mais. E eu, o mesmo esforço que ela fez, eu fiz a seguir, liguei ao presidente e disse, vou embora. É no dia, mano. Não Ele tens disse-me, hipótese. faltam 4 jogos, não me pague. Nós já não vamos mudar de posição na tabela, já jogámos a final da taça, já tudo. Não pago, fico o dinheiro. Eu daqui a 2 dias tenho as malas prontas. Faço quero ir as embora. malinhas e vou embora. E surgiu-me o projeto Letónia, para chegar onde tu estavas a Riga. dizer, que é o Riga, que tinha sido campeão e ia jogar a Champions. E eu, como já estava a preparar o final da minha carreira, faltavam-me 4 golos para ser o melhor marcador de sempre da Champions. Então eu pensei assim, pá, vou juntar o útil ao agradável, vou para a Europa, ou seja, a minha mulher vai estar mais próxima, vai mudar de ares e o Claro. primeiro. E nós vamos jogar a Champions League com uma equipa nova, com os jogadores que eu via que estavam a contratar interessantes. Pá, e eu posso marcar o último Da carreira. número da carreira ali na Champions, porque ia ser a última vez que eu jogar a Champions. E conseguimos. Ou seja, marquei 12 golos ou 13 golos. Chegámos até ao último jogo com o Barcelona em que perdemos 3-2, mesmo Ei, no é limite, por muito pouco. que não fomos à Final Four. Íamos conseguir no primeiro ano ir à Final Four. Ou seja, não foi pensado. Foi o que surgiu primeiro, mas foi pensado. Foi Foi a má ok, experiência em Paris que depois Exatamente. leva-te a... Exatamente. Em Paris, quando eu estava em Paris, a ida para a Indonésia foi um reflexo de Paris. Estávamos em Paris já no limite e surgiu-me a oferta da Indonésia. Eu nem negociei. Queremos que ir para a Indonésia, promover o futsal. Amanhã, marca-me a viagem. Foi assim. Não Do negociei estilo com foi o ninguém. que apareceu, né? Foi. Eu não negociei valores de nada. Eu queria sair dali. Ou seja, foi uma Quer experiência estar tão má. afastado disto tudo. Quero ir para ali. Fui para lá. Gostei, porque aquilo era só para eu ficar 4 meses. Gostei de como vivem 4, 5 mil pessoas todos os dias. Eles não fazem, na Indonésia, não fazem jogo em casa, jogo fora. É jornada 1, todas as equipas juntam-se numa cidade e jogam todas no mesmo pavilhão e o pavilhão está sempre cheio. Pagas bilhete de dia, podes ver o Sporting, o Benfica, o Porto, Sim, o sim, que tu sim, quiseres. sim, Jogam todos ali. É muito fixe. Começa um muito jogo às 10 e acaba às 7 da tarde, ou seja, aquilo é um jogo às 10, depois um jogo ao meio-dia, depois um jogo assim, assim. E tu vês muitas vezes, isto é verídico, as claques estão lá a apoiar as equipas, acaba o jogo, vão embora e vês outras claques a entrar. fixe. Claro. Trocam. Outras equipas. Ou seja, eles tentam promover o futsal pelo país inteiro. E eu gostei dessa Abordagem. experiência e disse, pá, vou ficar aqui. Só que às vezes estamos tão focados no nosso trabalho que começamos a perder um foco do que está ao nosso lado que é importante. Da E foi família. isso que a minha esposa me disse.
eu já estava a tentar dar sinais, não queria chegar a este ponto. Só que eu estava tão focado em tentar ajudar essa equipa a ser campeã, que não consegui. Era mesmo muito difícil, mas tentamos. Ficamos em terceiro lugar. Que eu estava tão focado ali que estava a começar a perder um foco aqui. Até que, graças a Deus, ainda bem que ela disse... Dá a tua alerta. Olha, E a estrutura familiar é fundamental. Não, é o mais Num importante. atleta de Pois, alta sem isso. competição. É o mais importante. A carreira Bem, do atleta. Maltinha, eu diria que o nosso episódio hoje Foi um sucesso, eu diria que foi um foi um Espetáculo, pá. sucesso. Muito obrigado. Tivemos Convidados presença destes de dois, é que era de sempre. dois grandes Foi- convidados do nosso futebol e também do nosso futsal português. Nós, em princípio, estaremos de volta na próxima terça-feira, já no nosso cantinho habitual. Portanto, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, também ouvir o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts, na RTP Arena. Portanto, até terça-feira e Ricardinho, muito obrigado. Obrigado. Obrigado Obrigado. mesmo. pá. Obrigado. Fogo. Muito fixe, pá. E estamos mais bonitos ali, pá.